Pastor Renato, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer tê-lo aqui. Amém. Prazer é todo meu. Quero agradecer aí ao Guilherme, né? Denominado de Guigo. Guigo. Guigo pega, pessoal. Coloca aí, Guigo. Guigão também? Guigão também pode ser. Mas Guigo tá bom. Tá Guigo bom. tá bom. Guigo, tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Hoje conheci o Léo aqui. Obrigado por essa recepção, obrigado pelo convite. E nós vamos estar aqui falando do amor de Deus, falando da palavra. Eu amo, né, essa palavra. Eu sou um amante das Escrituras. E a gente vai conversar aqui. Vamos deixar o Espírito do Senhor nos conduzindo. Para aqueles que estão nos assistindo, a paz seja convosco. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu agradeço a Deus mais uma vez e agradeço ao pastor Renato Araújo, pastor, teólogo, professor, também dá estudo bíblico. Então, pessoal, pentecostal, quem é Aleluia. pentecostal aí, coloca um fogo aí. Dá um glória. Coloca um foguinho, dá um glória aí, pra honra e glória de Deus. Então, pessoal, nós estamos com uma pessoa que tem conhecimento. E hoje o tema é quando a pessoa ganha a igreja, mas perde a família. O que adianta você estar pregando o evangelho, querendo trazer almas para Jesus, alma para Cristo, mas a sua casa toda destruída? A sua casa toda em prantos, precisando de remendo, precisando de perdão, de conserto, de amor, e tá faltando. Então, vamos entender sobre isso. Não sou eu que vou falar, né? Porque eu tenho um professor aqui, um teólogo, para falar com profundidade sobre esse assunto. Então, agradeço você, pastor, mais uma vez. Conheci a igreja desse pastor Renato Araújo. Eu vou te falar, que igreja linda. Glória a Deus. Que igreja linda, maravilhosa. E eu tive a oportunidade, nesse momento, de conhecer o pastor Silas Dourado. Silas, um abraço, um beijo no seu coração. Já teve a oportunidade de gravar aqui com a gente também. Foi poderoso, para honra e glória de Deus. Agradeço a família do pastor que está aqui nos bastidores. Sejam bem-vindos aqui no GuigoCast, tá bom? Para honra e glória de Jesus. Pastor, quem é o pastor Renato Araújo? Sempre foi crente, não foi? Conta um pouquinho de você, rapidinho. Glória a Deus. Eu já tô na caminhada cristã aí há mais de 20 anos, né? Eu me batizei em 2006, né? 12/2 de 2006 e me converti em 2005, né? Então, já faz uns 20 anos aí que eu sirvo ao Senhor pra glória. Era um ex-pagodeiro, né? Nunca fui de uso de droga, mas fazia aquelas bebidas, né? Alcoólicas aí, mas foi quando o Senhor me encontrou, salvou minha vida, me transformou numa igreja pentecostal também. Fiquei lá durante um bom tempo da minha caminhada, 15 anos, né? E quando o nosso tempo lá terminou, foi quando o Senhor nos direcionou e nós iniciamos um projeto abençoado. E hoje nós estamos lá na igreja Fonte Bíblica Ágape. Surgiu no meio de uma pandemia, de forma improvável. E o Senhor, desde lá, tem nos abençoado e a gente ama cuidar de família, amamos ministério de casais, amamos cuidar de pessoas. Eu amo pastorear, eu amo o meu chamado, né? E hoje eu sou professor de teologia também, temos lecionado juntamente com a Faculdade Batista, né? O pastor Silas Dourado lá, que é o reitor da faculdade, a FAB. Eu tenho um núcleo lá em Embu e já está há 10 anos dando aula aí de teologia, ensinando um pouco da palavra de Deus. E é isso. A gente ama falar do amor do Senhor Jesus. Glória a Deus, pastor. Você é uma bênção. Amém. Eu tive essa oportunidade de conhecer e você que ainda não foi na igreja Fonte Bíblica Ágape. Fonte Bíblica Ágape. Procura lá no YouTube, no Instagram. É poderoso, é brabo. E eu vou te falar que eu já estive nesse local, nesse ambiente, o céu desceu lá, gente. Então vale muito a pena. Pastor, hoje o tema é sobre família. É sobre família e também sobre pregação. Existe uma diferença, pregar e cuidar da família? Ou ambas são pregações, só que uma no oculto e outra em público? Como você entende isso? A família, né? A gente tem uma coisa chamada... Porque quando a gente vai pregar, eu tava lendo um livro hoje do pastor Josué Gonçalves, 104 erros que um casal não pode cometer. E ele disse que a maior pregação que um pastor pode dar é através do bom testemunho que ele exerce com a sua família. Uhum. Palavras essas de um franciscano, né, que foi Francisco de Assis, né, que deu origem aos franciscanos, numa ordem mendicante lá no período da igreja. Ele disse uma coisa, né? Viva o evangelho. Se possível, use palavras.
Certo que o evangelho, o Guigo, ele consiste numa boa notícia. O que é evangelho? O evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. Isso é uma palavra de Timothy Keller, né? Não tem nada a ver com bom conselho, porque bom conselho são sobre métodos, são sobre metodologia. A notícia é de um fato que aconteceu. O evangelho é que Cristo morreu e ressuscitou para nos tirar do, sei lá, lamaçal do pecado e nos conduzir a um lugar celestial. Quando a gente pensa em pregar, a gente tem que pensar numa coisa chamada de hierarquia. Como assim hierarquia? Quando a gente pensa dentro do algo que eu até coloquei aqui, existe uma hierarquia de valores no mundo cristão. Sendo que Deus exerce o primeiro lugar nas nossas vidas, depois vem a nossa esposa, depois das nossas esposas, para aqueles que têm filho, vem os filhos, aí você tem o trabalho, aí você tem a igreja. Então, quando você inverte essas ordens, então se eu tentar colocar a igreja num lugar acima de onde ela não deveria estar, aí que está o problema. Entende? Então tem muita gente, às vezes, pregando, de fato, essa palavra, mas ele está com a sua casa em falência. Entende? E esse que é o grande problema. Quando a gente pensa, você pode se perder fazendo a obra. Você pode se perder fazendo a obra. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 2. O texto diz assim, né? E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha que interessante. A igreja de Éfeso, ela está recebendo uma segunda carta de Jesus agora, porque a primeira ela recebeu por Paulo, né? No ano ali 66, agora em 96 está escrevendo ali o livro do Apocalipse, e ela está ali recebendo uma carta de Jesus. E dentre esses 30 anos, a igreja perdeu o amor. Agora, a pergunta que você olha para dentro desse texto, trabalhavam, não se cansavam, estavam dentro da igreja, colocando à prova os que se diziam ser apóstolos, mas Jesus diz para ela, eu tenho algo contra vocês. Tá faltando algo muito especial. Agora a pergunta que eu deixo aqui para os nossos internautas, será que não está faltando amor para você? E quando lhe falta amor, gravíssimo é o seu estado espiritual. Então tem gente que pode estar dentro da igreja, trabalhando, mas faltando o mais importante. Então você pode se perder no trabalho. Exemplo, Guigo, eu sou um pastor, eu cuido de pessoas, eu amo cuidar. Então hoje é quinta, né? Ontem foi quarta, ontem teve culto, mas na terça-feira a gente foi visitar em torno de 5 famílias. Então imagine se eu vivo só cuidando de pessoas e eu não paro um tempo para me alimentar, cuidar da minha espiritualidade, eu fico só trabalhando aqui, vou e aconselho um, aconselho outro, aconselho um. Você vai chegando numa exaustão de tanto trabalhar para o Senhor e chega uma hora que é as pessoas que chegam ao esgotamento espiritual. Sim. E aí, como que você vai pregar essa palavra? Que eu entendo que é o seguinte, a pregação, quando a gente entende sobre pregação, é você ler o texto, você interpretar o texto e explicar o texto. Mas como que às vezes você quer fazer esta pregação, sendo que a sua vida, ela não condiz com aquilo? Você está falando sobre... o Josué Gonçalves fala no livro que um pastor estava dentro do culto, né? E falou assim, meu amor, eu te amo, você é a melhor mulher da minha vida. E o filho foi lá no primeiro degrau ali do púlpito e falou assim, bom seria, mãe, se o pai fosse assim dentro de casa. Então, ou seja, por que hoje está tendo um aumento significativo de divórcio no meio cristão? Porque há uma apostasia da fé, porque há um crescimento. Eu sei que tem outros fatores também, mas será que às vezes também não há um mau testemunho desse pai, dessa mãe, que acaba não conseguindo exercer? Por quê? Quando a gente vai para um texto, né, lá de Deuteronômio, né, Shema Israel, Adonai Elohim, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então, estas palavras que eu te ordeno, ela estará no teu coração e as intimarás aos teus filhos. Antes de o pai ensinar ao filho, tem que estar onde? Dentro do coração, Guigo. Mas tem pai querendo que o filho seja uma bênção, que ore, que tenha a palavra, mas ele não tem esse compromisso com Deus. E aí o filho está olhando para ele e está falando assim, cara, o meu pai não tem essa fé que ele quer que eu tenha. Meu pai não tem esse zelo por Deus. Ou se a gente for fazer uma estatística, não sei quem está nos assistindo aí, mas boa parte quem está conduzindo a casa são as mulheres, na espiritualidade. São mulheres que estão governando as casas, porque os homens acabaram não exercendo o seu papel de sacerdote dentro do seu lar.
Quem é esse sacerdote? Você tem que ser o Josué. Josué não perguntou se a família ia servir. Quando ele levou o povo em Siquém, foi onde Deus fez uma promessa para Abraão, Josué falou assim, olha, se vocês acham que é mal servir ao Senhor, não tem problema. Atravessa o Jordão, sirvam os deuses que os vossos pais serviram, os deuses do pai de Abraão, Terá, ou vocês sirvam os deuses em cuja terra vocês habitam, os deuses dos amorreus. Porém, eu e a minha casa... Olha a diferença, Léo. Ele assumiu a responsabilidade. Sim. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não ficou perguntando quem ia servir. A liderança que a gente chama, né? O macho alfa, é aquele que chama a liderança, Guigo. Bateu no peito. Bateu no peito. Tá comigo. Minha casa, eu vou ensinar a palavra. É o que fazia Jó. Meu Deus. Jó fazia isso. Ele, quando seus filhos se reuniam para conversar, ali para ter o seu banquete, ele levantava de madrugada. Ele ofereceu um sacrifício para sua família, porque ele vai saber se os meus filhos não pecaram contra Deus em seu coração. Olha a preocupação desse pai. Ele está sendo sacerdote, Guigo. Sim. Então não há possibilidade de eu querer ser esse homem, desvencilhar a pregação da minha vida. Quando eu prego e vivo uma coisa totalmente. Tem um livro que explica isso. Vira uma hipocrisia. Uma hipocrisia, né? Tem um livro chamado Cristão Ateu. Quando você crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Essa é a grande preocupação. Esse é o grande perigo. E no livro ele conta uma história interessante que tinha um pastor orando pro bar fechar. E eles fizeram uma campanha na igreja, falaram assim, não, esse bar vai ter que fechar. E não sei o que aconteceu, eu não vou lembrar assim corretamente da história. Aconteceu algo e o bar fechou. E o dono do bar descobriu que o pastor estava orando pro bar fechar. E entrou em justiça e foram para audiência diante do juiz. Ó, você está sendo acusado que você estava fazendo uma oração pro bar fechar. E o pastor falou assim, não, mas a gente orou, mas a gente nem acreditava que o bar ia fechar. E o juiz falou assim, eu tô diante de um ímpio, de uma pessoa que não crê em Deus, dizendo que acredita na oração que o pastor fez, e o pastor que orou não acredita na oração que fez. Que vergonha. Ou não acredita no próprio Deus, né? Exato, que é o que o livro leva, né? Crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Então, crer em Deus, a gente também tem que ter comportamentos. Entende? Então eu acredito que, não sei se eu consegui responder a sua pergunta aí. Rapaz, aí, pessoal, vocês que estão aqui já deu pra ver que o homem tem base pra falar sobre o assunto. Então, pessoal, compartilha com mais pessoas. Compartilha para que mais pessoas vejam, ouçam e aprendam dessa palavra. Quantas famílias, às vezes, que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, que precisa de corrigir, e às vezes é algo tão simples, né, pastor? É algo simples, é abrir a boca e falar, perdão, vamos mudar o nosso trajeto. O nosso trajeto tem direção. É céu, é Cristo. Onde a gente se perdeu? Onde rompemos esse alinhamento? Porque onde não tem alinhamento, não tem como ter direção. E o nosso alinhamento é céu-terra. Não é terra-céu somente. Jesus já desceu e subiu, amados. Ele tá lá. O Pai das luzes, e ele deu a direção para nós, tá aqui. Onde nos perdemos, né? E eu até, só contextualizando aqui, pastor, mediante a isso, na sua visão bíblica, não podemos colocar a culpa só no diabo. Ou não? Como você entende isso? Existe uma coisa chamada na Bíblia de obras da carne, né? As obras da carne, ela é a palavra para o grego, né? Ergon. E o que é uma obra? É aquilo que eu edifico, aquilo que eu faço. Uhum. Registrado em Gálatas 5,19, né? As obras da carne são manifestas, as quais são impureza, prostituição, lascívia, inimizade, porfia, ira, peleja, dissensões, glutonarias e feitiçaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, quem comete tais coisas não herdará o reino dos céus. Então, é isso que eu faço. Agora, tem coisas que é influência do inimigo. Agora, o que é o problema? É quando a pessoa tem um comportamento e ela quer atribuir ao diabo algo que ela fez. E isso que é o problema. Quando você olha Israel no Antigo Testamento, quem eram os inimigos, Guigo, de Israel no Antigo Testamento? Não eram as nações, não eram os filisteus, não eram os assírios, não eram os babilônios, os amorreus. Havia povos que entravam em Israel. Agora, quem é o inimigo da igreja agora? Não tem nações. Igreja? Não, o inimigo da igreja são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim. Existe um mundo espiritual muito significativo. Conta-se numa história, né, que o demônio soltou... Você já ouviu essa história? Que o demônio soltou o cavalo? Não.
Eu nunca ouvi essa história. O demônio soltou o cavalo e o cavalo foi e comeu a plantação ali do fazendeiro. E esse fazendeiro foi e matou o cavalo. Aí o dono do cavalo foi e matou o fazendeiro. A filha do fazendeiro foi e matou o dono do cavalo. E a família do dono do cavalo foi e matou a filha do fazendeiro. E ficou aquela guerra. Aí o anjo chegou pro demônio e falou: o que você fez? O demônio falou: não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Meu Deus! Então, ou seja, literalmente, a gente começa... Basta uma faísca. É uma faísca, mas muita coisa revela aquilo que você já é. Não é o dinheiro que te... Total. Ou fala que o dinheiro corrompe. O dinheiro só vai mostrar quem já tá corrompido. Total. Já começa a mostrar quem tá dentro de você. Meu Deus. Entende? Forte. Por que eu falei igreja também? Porque eu vejo muita divisão, às vezes, pastor, dentro da própria igreja. Ao invés de um irmão edificar o outro, tá tendo divisão. Tá tendo fofoca. Isso acontece muito. Como corrigir isso? Não tem como mudar isso? Não tem assim, porque tem um livro de Mark Dever, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ele fala o seguinte: você não consegue ter uma igreja perfeita, mas você consegue ter uma igreja saudável. Sim. Então vai depender muito do que é ministrado. Então, na pergunta que você me fez anteriormente, dizendo que existe coisas que o diabo faz, tem coisas que nós fazemos, tem coisas que é obra do inimigo. É por isso que o cristão precisa estar revestido contra os dardos inflamados. Irmão, um dardo inflamado é aquele que vem com fogo. Sim. E como que eu consigo vencer? Ô Guigo, você parou para analisar que quando Jesus iniciou o ministério dele, ele só começou o seu ministério quando ele se batizou e o Espírito desceu sobre ele como forma corpórea e pousou sobre ele. E o texto diz que esse mesmo Espírito conduziu ele para o deserto. Depois do deserto, o mesmo Espírito o tirou do deserto. Então, Jesus andou 3 anos e meio debaixo da presença do Espírito Santo. Então, não tem como você fazer a obra de Deus se não for através do poder do Espírito Santo. Impossível. Entende? Então, uma vez que você tem uma igreja onde você prega a palavra de Deus, onde tem um líder dentro dessa comunidade que procura instruir uma igreja bíblica, esses problemas vai ser diminuído, né? Como diz o pastor Martin Lloyd Jones, né? Pregação em pregadores. Quando o pastor assume o púlpito, a sala pastoral vai diminuir. Então, ou seja, ele chama a primazia da pregação. Então, quando você faz uma exposição bíblica, você instrui a igreja expondo a palavra de Deus, não aquilo que você acha, mas quando você prega a Bíblia, então você constrói uma igreja edificada exclusivamente na palavra, cumprindo-se as palavras de Jesus, né? Que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é Bíblia, né? Uma vez que você coloca a palavra de Deus, você consegue construir uma igreja séria e edificada na palavra. Eita, tem direção, hein, pessoal? Tem direção, só não aprende quem não quer. Exato. Tem Pastor, pergunta, Léo? Na verdade, eu queria fazer uma... Você falou de pessoas que às vezes se esforçam demais ali querendo fazer a obra e não tem um tempo para ele mesmo, né? E aí eu gosto de falar a parábola, quando Jesus, na verdade, quando você fala aqui de Mateus 9, início em 35 aqui, que fala Jesus visitava uma cidade, os povoados, tal, ele fala assim, no 36, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E muita gente usa que sempre a obra, fala, não, é para Deus, e esquece que na verdade Deus manda buscar mais gente, né? Para ajudar nesse corpo, seu corpo mesmo de Cristo. Como os pastores acabam se perdendo e até onde eles devem atuar na vida das suas ovelhas? Essa é uma ótima pergunta, né? Até corroborando com isso aqui, tem um texto aqui que está em 1 Coríntios que responde isso aqui, ó. Há uma diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido. Então, quando você casa, as responsabilidades maiores do casal é a sua família. Pegou? É a sua família. Então, esse texto que você leu, quando Jesus vê um grupo de pessoas, ovelhas que não têm pastor... Então, existem muitos pastores de si mesmo, pastores que apacentam a si mesmo. E tem hoje líderes, infelizmente, ô Léo, tem muitos líderes hoje que não direcionam as suas ovelhas. E acabam essas ovelhas se envolvendo em muitas atividades dentro da igreja, atividades essas que vão trazer cansaço espiritual, exaustão, vão trazer problemas dentro da casa.
mulheres que às vezes ficam em muitos ensaios, em muitas coisas, sempre envolvidas dentro da igreja e faltando com as suas tarefas dentro de casa. Quando o homem também está muito dentro da igreja e esquece dentro da sua casa. Então o melhor caminho é sempre o caminho do equilíbrio. O caminho do equilíbrio é o melhor caminho. Então essa pessoa precisa entender. Hoje, eu sei que isso seria um tema de um novo podcast, mas hoje tem líderes, infelizmente, que estão destruindo a vida de pessoas. Porque o que é um pastor? Pastor é um guia, pastor é o que alimenta, pastor é o que direciona. Essas são as palavras de Paulo em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para pastores, doutores, apóstolos, profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, aquele que recebe o ministério... O meu ministério só tem serventia quando eu estou servindo alguém. Compreende? Então, o pastor tem que ser aquele que alimenta. Agora, se você tem um pastor, você vai pegar o Moisés. O Moisés, quando saiu do Egito, o Guigo, ele tá assentado, quase 2 milhões de pessoas vindo falar com ele. Eu tô com um problema, Moisés. Aí o Moisés falava, tal. Aí vinha outro. O Jetro viu aquilo e falou assim, o que você tá fazendo não é correto. Você vai se cansar e você vai cansar o povo, Moisés. Você tem que dividir essa carga. E agora imagine, como que um pastor às vezes coloca uma pessoa para cuidar de 5 ministérios. Ele é líder do ciclo de oração, é líder do grupo de louvor, é líder dos obreiros, é líder não sei do quê. Então ele tem 5 ministérios. Sai de uma reunião, tem que ir para outra, tem que ir para uma casa, vai... Então coloca sobre uma pessoa uma carga significativa. Nós não estamos vindo aqui falar que as pessoas não devem trabalhar na igreja, irmão. O próprio texto diz, são poucos trabalhadores. Vamos rogar ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a sua Seara. O ruim, aí tem aquele ponto também. Hoje você sabe, vocês são cristãos, servem a Deus, tem pessoas que estão nos assistindo pelo chat aí. Você sabe que na igreja sempre são os mesmos. Tem muita gente com chamado que também não faz. Aí sobrecarrega, porque a igreja é comparada ao quê? A igreja é comparada a um corpo. Então o corpo, ele fala sobre a diversidade na unidade. Olha que interessante. Se você me pedisse assim pra mim agora, falasse assim, Pastor Renato, eu queria que você pegasse essa jarra. Mas como que eu pego se a mão não quer fazer? Total. Se dispor, né? Você entende? E pra essa mão pegar aqui, ó, você tá entendendo? É um membro. Mas existe um corpo. Se eu tiver com algum problema também, tiver fraco, que eu não vou conseguir fazer. Então o corpo fala sobre unidade. A unidade é na diversidade. E as pessoas na igreja às vezes ficam esperando ser chamada pra fazer, ao invés de ter aquela proatividade e ser vista fazendo. É o servo inútil, que só faz aquilo que manda. Nossa, isso é terrível, cara. Então, eu acho que precisa de um equilíbrio. Eu acho que o pastor, o Léo, ele tem que... Eu sei que às vezes a demanda é muito grande, dependendo do trabalho, dependendo do ministério. Às vezes eu acho que até 2 cargos com uma pessoa, mas ele tem que olhar para dentro da sua casa. Então esse texto, o Paulo deixou claro. Quem é solteiro, ele tem muito melhor e muito maior disponibilidade, Guigo, para estar nos ensaios. Ele não tem a responsabilidade de um casado. Mas o texto diz que quem casa... ele tem que cuidar primeiramente da sua família, do seu marido, das coisas do mundo. Então a sua preocupação é maior. Você tem filho, você tem um aluguel, para aquele que tem uma casa, tem que manter essa casa, tem não sei o quê. É muita responsabilidade. Pastor, já não consigo estar em tudo. O jovem já consegue estar em tudo. Então tem que ter esse equilíbrio. Aí é o conselho que eu deixo aí. Legal. Total. Boa. Tem mais perguntas, Léo? Tem. Antes eu vou fazer a pergunta do Luiz também aqui, que acho que a minha vai Já tem anteceder a dele. Pessoal, já tem pergunta aqui no chat, aqui ao vivo do YouTube, hein? Se você tem dúvida, tem pergunta, faz a sua pergunta. Começa a fazer as suas perguntas aqui. Vamos tirar as dúvidas ao vivo com o pastor Renato. Aproveita essa oportunidade, gente. Acabou de entrar o Afonso aí, ó. Afonso! Paz do Senhor Jesus, meu irmão. Beijo no seu coração. Pra você, existe... Eu falo pastor bom porque o bom pastor, como falo, né? Dá vida pelas suas ovelhas, né? Então existe pastor bom sem cumprir o seu primeiro ministério, sem ter o sacerdócio em casa? Ah, você pegou numa área pesada agora, hein? Essa pergunta aí é aquela difícil que ele faz. Eu falei que ele preparou umas polêmicas, né? Eu gostei do Léo. Ele tá polêmico. Olha que interessante, né? Isso já nos leva aqui a um texto que está em 1 Timóteo 5, versos 8, que diz assim, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ei, aposta. Então aqui, dentro desse texto, o contexto que Paulo está explicando, esse conselho, dando esse conselho a Timóteo, é de viúvas que
queriam ser inscritas, né, como viúvas e serem sustentadas pela igreja. Mas Paulo está falando assim, ela não tem filhos, ela não tem netos, ela não tem seus familiares. Por que vão sobrecarregar a igreja, sendo que a própria família que tem que cuidar? Então, a maior responsabilidade dessa pessoa é a família. Uma vez que a família está vendo a pessoa passando um problema e não ajuda, então ele é pior do que infiel e ele negou a fé. Então, a responsabilidade da casa, da família, é da própria família. Então, quando você aplica isso a um pastor, como um pastor quer ser, ninguém conseguirá ir longe com uma casa fraca. Ninguém vai longe. Aí eu pergunto, como esse pastor está em cima do altar, né? Eu sou casado há 20 anos. É 20 anos de amor. Eu quero falar aqui ao vivo, aqui, Suelen dos Anjos Silva Santos. I love you. Eu te amo. Eu não posso falar que eu sou um homem de Deus, eu não posso falar que eu sou um bom marido. Não são as minhas palavras que têm que me louvar. Sim. São os membros que congregam comigo, são umas ovelhas que seguem eu, são a minha esposa que está comigo aqui presente, que caminha comigo. Como disse Davi no Salmos 26, julga-me, Senhor, segundo a minha sinceridade. Então, quando você encontra, Léo, um texto de 1 Pedro, olha o conselho do pastor Pedro, o apóstolo Pedro. Maridos, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, dando honra à mulher sendo o vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, se você está na liderança da igreja, mas você tem um convívio ruim com a sua esposa, você trata mal ela, a sua casa, a sua família, a Bíblia diz que Deus não ouve a sua oração. Se Deus não ouve a sua oração, como que é a sua pregação? O que você faz? Sendo Sim. que o pastor é aquele intermediador. O ministério do pastor, conforme Atos 6, versos 4, é perseverança na palavra e na oração. E se ele tá ruim com a esposa, a Bíblia diz que Deus não ouve a oração dele. Aí eu pergunto, como que ele vai pastorear essa igreja? Sim. Ele pode conseguir a fama diante das pessoas, ele pode conseguir ir ludibriando ali. Mas vai chegar uma hora, foi a carta que Deus mandou para a igreja de Sardes. Pastor, você tem fama de que tá vivo, mas para mim você tá morto. Meu Deus. A igreja de Laodiceia achava que era rica, não faltava nada. Deus falou, para mim você é uma desgraçada, miserável, cega, pobre e nu. Essas expressões para você é dura, tá na Bíblia, Apocalipse capítulo 3, meu irmão. Eu aconselho que você compre de mim colírio, porque você tá cego espiritual. Para você ver a vergonha da sua nudez, a ausência de santidade. E essa é a igreja. Vomitar-te-ei da minha boca. Então tem muitos, como o Jesus bem disse, né? Que esse é o evangelho que confronta. Esse evangelho. E Jesus disse que às vezes são lobos devoradores que vêm até nós, certo? Que tem o lobo devorador, que é uma pessoa mal intencionada, e tem muita gente que tem uma boa intenção, Léo, mas às vezes ele tá com tanto amor pela igreja, com tanta dedicação, e ele esquece do quê? Da família. Da família, porque às vezes a esposa vai fazer uma crítica. Sabe quando eu comecei a mudar? Eu comecei a mudar porque eu cheguei um dia e falei assim, amor, se Deus me levasse, você continuaria na igreja? Ela ficou me olhando assim, ela não respondeu. Eu falei, eu tô errado. Eu tenho que recalcular a minha rota. Então, quem era eu? Eu era um cara muito dedicado, eu fazia tudo. Eu tava em tudo, não faltava em nada. Festa de família, não vou, que é culto. Vai ter um churrasco, eu não vou. Vai ter um retiro, eu tenho um retiro da igreja, eu não posso, mas hoje é aniversário meu. Ela me mostrou uma foto do menino, do nosso filho Samuel, que é o baterista lá na igreja. Tem 15 anos, meu baterista. E ela mostrou essa foto. Você lembra dessa foto? Eu falei, eu acho que eu lembro. Você não lembra, você não tava. Porque eu tava todo dia na igreja. Aí eu era do grupo de louvor. Falei, amor, olha, o culto começava às 6 da tarde na época. Eu chegava, na época eu não era o pastor sênior, né? Eu era um dos pastores de uma denominação. E eu chegava às 5 da tarde, que eu falei, sou músico, eu tenho que ensaiar. Às 6 horas começava a ceia acabava às 9h30. E quando acabava às 9h30, eu falei, eu tenho que conversar com algumas pessoas aqui. Calma aí, meu amor. E ela indo com a criança, dentro do carro. Quase 4, 5 horas dentro de um carro. No culto, depois de terminar, ficava no carro. Vamos embora, tô cansada. Calma aí, tem que conversar com um. Quantas salas pastorais a gente ia, deixava os nossos filhos lá dentro da igreja para aconselhar um casal, todo mundo embora, e nossos filhos lá, às vezes, dormiam no banco da igreja. Aí foi quando eu parei, eu falei, cara, eu tô errado. Os bastidores que ninguém vê. Ninguém vê. Aí foi quando eu falei, meu amor, eu quero mudar. E foi quando aí eu comecei, eu falei, cara, eu preciso ouvi-la,
Então eu mudei a minha rotina, eu mudei o meu trajeto, eu mudei a minha maneira de pastorear, eu mudei a minha maneira de fazer igreja. E tudo isso também foi através de quando eu fui para um seminário teológico. Quando eu fui estudar a Bíblia, eu fui entender o que é ser igreja, o que é ser um cristão. Tem muito religioso, infelizmente, dentro da igreja. Aquele religioso tá todo dia dentro do culto. É aquele fariseu que bateu no peito e falou assim: eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, dou dízimo de todas as coisas. Eu não sou como esse pecador, mas o publicano nem ousava. Falava assim: eu tenho misericórdia de mim. E Deus ouviu a oração daquele pecador. Você entende? Então foi aí que eu reavaliei e eu entendi que não tem como eu chegar longe se eu não tiver um bom lar. Então a minha esposa, ela exerce um papel significativo. Nós somos uma só carne, né? Estamos 20 anos, é 20 anos de amor, se esforçando. Então a gente tem um diálogo maravilhoso, a gente conversa, a gente cuida de casais, retiro de casais, eu tenho discipulando casais todo mês. A gente entendeu que se eu construir uma igreja sólida na família, acabou. Não tem como essa igreja dar errado. Muito bom, muito bom. Pessoal, se vocês ainda não conhecem o GigoCast, é um podcast cristão que a gente sempre traz a luz da Bíblia. Então a gente convida que vocês que estão do outro lado tragam sua Bíblia. Você está vendo que o pastor está dando referências bíblicas. Pegue, acompanha, leia e tenha o seu próprio entendimento também. E lógico que estamos aqui para auxiliar vocês. E quem não deixou o like lá, Léo? Quem não deixou o like, deixa o like agora. Já coloca aqui o like. E pessoal, traz mais pessoas que estão vendo que a live tá poderosa. Compartilha essa live, tá imperdível. Pessoal, deixa o like, compartilha pra honra e glória de Deus. E ó, só tem 2 perguntas aqui, hein? Cadê a pergunta, pessoal? E aí, cadê? Manda a pergunta, aquela braba mesmo, que você tem vontade de fazer e não fez ainda. Vou fazer a primeira aqui. A gente fazer a primeira também, deixa eu deixar também um beijo pra minha esposa, né? Te amo, meu amor. Obrigado por quem apresenta as irmãs. Você tem que ter amigo assim. Tem que ser bênção, canal de bênção na vida das pessoas. E se não for bênção, tira da sua vida. Mas aqui é bênção, né, velho? Brincadeira da parte. Aleluia. Vamos lá. O Luiz Jorge falou assim, ó. Sacerdote em casa. Qual a diferença entre ser o homem e a mulher? Porque vejo que algumas mulheres querem essa rédea e não luta para converter o esposo, nem quer isso. Deixa eu ver se eu repete de novo essa pergunta aí, fazendo um favor. Vamos lá. Sacerdote em casa. Qual a diferença entre ser o homem e a mulher? Porque vejo que algumas mulheres querem essa rédea e não luta para converter o esposo e nem quer isso. É porque tinha falado que muitas mulheres querem ser sacerdote. Sim. Não entendi. Você tem um livro interessante chamado O Silêncio de Adão. E nesse silêncio de Adão, quando o Adão se silencia, a serpente fala. Eita. Então, Deus deu ao homem o governo da casa. Não foi dado à mulher. E se a mulher está querendo tomar cadeira, significa, se ela está sentada, que você deixou o posto vago. Então, quando você pensa em família, Guigo, Deus instituiu a família e deu os papéis para cada um, Léo. Sim. Ao homem tem alguns papéis. Você sabe os papéis do homem na família? Tem os papéis. O homem foi dado... Provedor. Provedor é um. O cabeça e Sacerdote. o protetor. Protetor, Sim, que dá vida pela família. ele é o cabeça, ele é o provedor e o protetor. A mulher, sendo que ele é o cabeça, ela tem que ser submissa. Sim. Ela é uma auxiliadora e ela é a organizadora do lar. É o papel da mulher. Fala submissa, elas ficam tonteadas. Porque é uma época hoje do feminismo, né? Onde o feminismo vem assumindo aí um papel significativo, influenciando muitos lares cristãos. E hoje em dia, meu amado irmão, as mulheres se tornaram caçadoras também. Elas estão indo pra caça. Pastor, o que é a mulher ser submissa? Só pra contextualizar isso e quebrar paradigmas. Inclusive, se você quiser também já contextualizar, porque a minha esposa tinha falado assim também, né? Pode explicar de maneira simples o que é o casamento bíblico? Então, assim, acho que na Bíblia, onde ele aponta... Primeiro, o que é acredito que submissa, seja pra não confundir? Sim, quando você encontra a palavra submissão, ela é debaixo de uma missão. E qual é a missão? A missão do marido, do governo da sua casa. Então, essa mulher estando submissa à missão do marido de governar a sua casa. E como que essa submissão se dá? É o texto de Efésios capítulo 5. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim a mulher esteja sujeita em tudo ao seu marido. A pergunta é, a igreja, ela é uma igreja que questiona o senhorio
e o governo de Cristo? A igreja não questiona, porque ela sabe que Cristo cumpre com seus papéis. Ele é o protetor, ele é o cabeça, ele é o líder, ele está conosco. Agora, como que o marido quer exigir da mulher uma submissão? Ele quer uma mulher de Provérbios 31, mas ele não é um homem de Efésios 5. Então tem muito homem hoje que não cumpre. Então, o texto lá esse livro, O Silêncio de Adão, mostra que a mulher está conversando com a serpente, Adão está do lado, vendo a mulher conversar com a serpente e não toma nenhuma iniciativa. E o texto diz, e ela olhou para a árvore, viu que era boa para se comer, comeu e deu. A ideia no hebraico é uma ideia de que ele tá do lado, ele tá vendo a esposa conversar. Então, esse homem que fez a pergunta para nós, como que eu vou exercer a liderança se essa mulher também quer exercer? Agora, se o contexto que ele diz que a mulher tem que orar pela conversão do marido, então só se ele for ímpio. Mas sendo ele um cristão, quem tem que assumir é ele, Guigo. Total. É ele que tem que assumir essa liderança. Então, ou seja, qual o problema? Sua esposa fez uma pergunta muito interessante. Tem muita gente casando, mas não sabe o que é casamento. Então como que você vai casar se você não sabe o propósito do casamento? Nem o que é aliança, nada. Não sabe nada. Então o casamento, ele tem os seus propósitos. Primeiro, um casamento, ele é monogâmico. Você só pode ter uma mulher, só pode ter um marido. Ele é monogâmico, ele é heterossexual, entre o homem e uma mulher. Ele é monossomático, serão dois, uma só carne. E ele também é indissolúvel. O que Deus uniu, que o homem não separe. Mas as pessoas não sabem o que é isso. Então as pessoas ingressam dentro do casamento. Estava hoje vendo uma pesquisa que os casais que têm se separado são casais que têm filhos pequenos, jovens, porque estão ingressando dentro da relação, às vezes querendo sair da casa dos pais, querendo achar que casamento vamos casar porque a gente vai ter uma vida sexual ativa. Para você que é casado, que está nos assistindo, você tem uma vida íntima todo dia? Coloca aí se você tem. Então você é crente, não mente. Então se casou com motivo errado, meu irmão, não tem todo dia, irmão. Se você tá tendo, louvado seja o nome do Senhor. E como bem disse o Guigo aqui, crente não pode mentir. Manda o testemunho no direct. E fala que não devem se negar, né? Sim. Tem um contexto lá. Né? O Deus incentiva a ideia da sexualidade dentro do casamento. O único momento que pede para se ausentar é quando se aplica a oração e o jejum. E o texto diz, ajuntai-vos outra vez. Então o casamento é isso, é para glorificar Deus. Continua no propósito, né? A ideia de Deus, Léo, é família. Família começou em Gênesis com Adão e Eva e termina em Apocalipse, em que Cristo e a igreja. Então Deus usa famílias, entende? Então uma vez que eu sei que o propósito de Deus com a minha família é glorificar o nome do Senhor, então essa família que eu quero construir é para glorificar o nome de Deus. Que a minha família possa expressar, como bem disse Paulo, né? Eu e a minha casa. Paulo não, disse, se tu creres no Senhor Jesus, né, será salvo tu e a tua casa. Então essa crença, né, Atos 16, quando você crê em Deus, de fato, você vai viver bem. Pra honra e glória de Jesus, eu e a minha casa tá salva. Amém. Eu creio nessa promessa, essa é nessa palavra. Coisa boa. A Josineide Sena escreveu aqui, casamento, contrato ou aliança? Ou é a mesma coisa? Casamento é uma aliança. E aliança não deixa de ser um contrato, porque necessariamente a aliança é um contrato, é um concerto que você acaba fazendo, né? E é por isso que o que Deus une, que o homem não separa. Que não pode se separar. Então ele é indissolúvel. Então o casamento é de fato uma aliança. E para quem é separado, pastor, por exemplo, um casal que não era crente, não é crente, se separou. E depois, no decorrer da caminhada, um ou outro se tornou cristão. Esse casamento é válido? Errou? Não era crente? E daqui pra frente agora é crente depois que se separou? Como enxergar isso de uma maneira bíblica? O divórcio, ele é muito polêmico. Quem sabe tem pessoas que estão nos assistindo aí que estão em outro casamento, viveu de forma muito feliz. Eu fui muito veemente na área... Eu sou um defensor da Bíblia, né? E o que a Bíblia diz, eu quero defendê-la. Mas uma coisa é você também defender com amor, né? Então tem muita gente que infelizmente está no quadro de divórcio. Agora, existe um divórcio, Guigo, que é permitido pela Bíblia. Nesse caso, essas pessoas não eram casadas, né? Então, se vocês não são casadas, não tem nada que os ligue. Então, uma vez que agora você se casou... Casou, você fala no cartório? Casou no cartório. Certo.
Você casou no cartório, diante da igreja, com conhecimento das escrituras, numa igreja cristã, te ensinou a palavra de Deus. Você casou, agora, meu irmão, esse casamento ele é único, não pode mais se separar. Sim. Mas tem pessoas que já se separaram? Tem. Mateus 19 diz que tem um divórcio que pode acontecer por causa de um adultério. Então a Bíblia permite esse divórcio em casos de adultério. É um texto polêmico, nem todo mundo advoga, mas a maioria do que nós já lemos e estudamos, boa parte dos maiores intérpretes, eu poderia citar Augusto Nicodemos, eu poderia citar Hernandes Dias Lopes, a gente poderia citar homens aqui, teologias e textos que advogam nessa causa. Então você poderia casar novamente. Outro divórcio que, de fato, é quando existe uma morte, né? Uma vez que morreu, você é viúvo, você pode casar novamente. E tem uma exceção paulina, quando você é casado com uma pessoa que é descrente. E esse descrente se separa, aí o texto diz que Deus não te chamou para servidão. Então você pode casar novamente. São as únicas vezes na Bíblia que permite esse novo casamento. Nem todo mundo advoga nessa questão. Tem gente que diz, uma vez casou, meu amado irmão, não pode separar em hipótese alguma, tá? Mas a maioria dos cristãos, dos intérpretes da Bíblia, entende que sim. Então, uma vez que você está dentro desse divórcio permitido, então você pode casar novamente. Agora, tem gente hoje largando as suas esposas, arrumando umas novinhas. Por quê? Fez 2, 3 filhos na mulher, a mulher já não vai ser a mesma. Aí ele vê uma maquininha nova, o que ele quer? Ele troca. E aí, qual é o motivo dessa separação? Entende? Aí ele não pode casar novamente. Mas o que ele tá? Ele tá, às vezes, na liderança da igreja. Ele é um pregador itinerante, ele é um músico. E hoje as igrejas não fazem mais nem filtro. Então a pessoa chega... Um chegou lá na minha igreja, ele disse assim pra mim, pastor, meu sonho é ser pastor, eu tava vindo aqui, tava afastado né, tava desviado. Meu sonho é ser pastor, eu tenho uma chamada. E ele falava que você via Guigo nele. Eu falei, meu, glória a Deus. Eu falei, vamos conversar, filho. E na conversa, ele já estava no 3º casamento. O primeiro ele adulterou, o segundo ele adulterou, o terceiro ele adulterou. E ele estava indo pro 4º. Eu vou dar uma ovelha minha para casar com ele? Eu não dou, varão. Eu não dou. Eu falei, varão, infelizmente, ó filho, eu vou ser sincero para você. Aqui eu posso te aceitar até como membro da igreja. Porque Paulo diz que para ser pastor tem que ser marido de uma só mulher. Mas Paulo não manda ninguém ser expulso da igreja. Agora, para exercer uma liderança, tem que ter uma vida irrepreensível. Você tá indo pro 4º casamento, aqui você não vai conseguir assumir ministério. Mas eu vou te falar, se você for na igreja, andar um pouco aí, ninguém vai fazer o que eu tô fazendo. Lá você vai pregar, você vai ser pastor, você vai dirigir. Eu não respondo por ela, eu respondo por aqui. Deus me deu uma missão. Deus me deu o ministério de mestre. Tiago capítulo 3 diz assim, nem todos sejam mestres porque receberemos mais duro juízo. Então comigo o chicote vai estralar. Então eu sou responsável espiritualmente pela fonte bíblica ágape. Então lá, meu amado irmão, lobo devorador não vai entrar não. Então eu tenho muito zelo de eu entregar uma jovem que nunca casou para um homem que já tá no 4º casamento. Sim. O erro tá onde? Você entende? Sim. Tá direcionado. Tá direcionado. Então hoje as pessoas não fazem mais filtro. O Guigo, tem pastores hoje que estão destruindo a vida de pessoas. Casando gente de forma errada, só porque é amigo dele, tá em 2, 3 casamentos. Vem cá, pega uma jovem da igreja, não vai ficar casado 1 ano, 2 anos. Quantos que tem aí? Casado sem saber o que é casamento, não tem uma instrução. Irmão, casamento é pra vida toda, não se casa assim. Eu digo uma coisa, casamento é pra gente séria. É pra homem, é pra mulher. Não é pra criança, não é pra menino. Eu já vi gente, assim, que eu já contei, que antes de eu casar, o meu pastor falou assim, antes de casar, eu quero conhecer vocês melhor, quero acompanhar vocês, tudo. Eu já contei isso pra muitas pessoas, na verdade. As pessoas ficaram, tipo, espantadas. Pessoas que são cristãs, tipo, como assim ele fez isso? Né? Não chegaram a falar com essas letras, mas deu a entender isso, sabe? Deixa eu ver se é de verdade, né? Eu falo, pô, mas é o correto, É o mínimo. O pastor é aquele que pastoreia, aquele que conduz, aquele que direciona. Tem um texto aqui de 1 Timóteo, diz assim, ó, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E pastor, uma pergunta. O adultério ali, quando... acho que é Mateus que escreve, né? Mateus 19. Isso. O adultério ali, ele é realmente o sexual? Porque, por exemplo, Deus usava muitas vezes o adultério como traição, né? Vocês adulteraram e tal. Sim, que o adultério é a prostituição, né? Ali é qualquer tipo de traição ou realmente é ligado a... Ela é uma pergunta interessante. Aquele texto de Mateus capítulo 19 é uma discussão levantada de Deuteronômio capítulo 24.
Porque em Deuteronômio 24 era a permissão que Moisés estava dando para as mulheres, porque Moisés está colocando uma lei de um problema que já está vigente ali. Uhum. As mulheres estavam sendo abandonadas, então o divórcio permitido por Moisés é para regulamentar e dar a essa mulher a oportunidade. O texto diz que, no texto, ele poderia separar da mulher por qualquer motivo. Então essa mulher agora tem uma carta, porque os homens a repudiavam, e agora eles deveriam dar uma carta. Eles deveriam uma carta para ela de divórcio, repudiando essa mulher. Ela poderia casar com quem quiser. Olha que interessante. Mateus 24 dava permissão para casar novamente. E quando você está em Mateus 19, os fariseus fazem a pergunta, eles estão levantando a bola de Deuteronômio 24. E se em Deuteronômio 24 o que está em pauta é casar novamente, ao ponto que não poderia voltar para o próprio marido depois, sendo que ela casou com outro homem, não poderia retornar, né? Mas ali está em pauta que ela poderia casar novamente. Então, quando chega em Mateus 19, alguém fala, não, mas não está em pauta ali o casar novamente. Não, o texto de Deuteronômio 24 é novo casamento. E 19 também. Aí, a palavra ali, que no grego é porneia, né? Que é infidelidade, fornicação, prostituição. E tem uma palavra específica para adultério, que agora eu não vou lembrar no grego, né? Eu não sei se é mocheia, eu não sei se é essa expressão, não domino línguas originais aqui. Então alguns advogam que não é isso que está querendo falar. Porém, a gente entende, aí alguém poderia falar, pastor, então se eu peguei meu marido na prostituição vendo pornografia, eu posso separar? São perguntas que ficam. Sim. Não tem cartilha para você falar sobre divórcio. Não Então, deixa de ser um adultério. Sim. Todo mundo que vem a mim... Mas que Jesus fala, né? Se você já pensa, já... Pode se separar por causa disso? Então você entende que um adultério realizado mentalmente, um adultério na prática, há consequências total. Os dois são pecados, mas há uma consequência maior no ato físico, sim ou não? Total. Sim. Então, uma interpretação maior ali dentro daquele texto, o que leva dentro de um contexto maior, que tá mais uma ideia implícita ali de adultério, que é a infidelidade conjugal. É quando esse homem acaba adulterando, conhecendo outra mulher. Então, quando eu tô falando aqui, cuidando da igreja e perdendo a família. Agora vamos lá, Guigo. Suponhamos que você é um pregador itinerante. Tem muitos itinerantes que vai nos assistir. O Guigo Cat tá em todos os lugares aí, pra glória de Deus, alcançando milhões de pessoas. E eu profetizo que a partir de hoje vai alcançar muito mais ainda em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Agora imagine você que é um pregador itinerante. Aí te chamaram pra pregar em Camboriú. Aí falou assim, olha, cara, eu pra mim ir tem que pagar minha passagem aérea. Tá bom, posso levar minha esposa? Eu não consigo porque vai se tornar caro pra mim. Um turnê aqui, vai ficar aqui 5 dias. Aí você chegou lá em Camboriú, você já recebeu uma mensagem de um pastor lá de Maceió. Eu quero chamar você aqui para pregar numa conferência. E como que eu falo? Então, tá bom, mas eu não consigo trazer sua esposa, porque vai se tornar caro para a igreja, se torna inviável. Não, Aí você fala, cara, vou viajar de avião, eu vou pregar a palavra de Deus. Então tá bom, tô em Maceió. Mas chegou em Maceió, alguém te ligou, falou, você não quer fazer uma turnê aqui em Londres? Pregando aqui em algumas igrejas? Quem não quer ir para fora? Mas eu não consigo trazer sua família. Aí o cara fica de agenda, sem a casa, sem a família, sem a esposa. Aí você sabe que quando acaba um culto, vai para um restaurante, sempre tem uma jovem que acaba indo, uma cantora que também vai, e a conversa tá ali, e aquele bate-papo, ele tá fora de casa, ele tá fora do lar. Você entendeu? Ó a brecha. Ele tá fazendo a obra de Deus, mas o que tá... E a casa? E a esposa? Que não vê o marido há 1 mês, há 2 meses. E a brecha é dos dois lados. A brecha é dos dois lados. Então você entende que é complicado? Tem um texto lá, eu acho que é 27:8 de Provérbios. Aquele que anda vagueando fora da sua morada é como um pássaro fora do seu ninho. Quando o pássaro está fora do seu ninho, o que ele está abrindo? Uma brecha para predadores atacar o seu ninho. Então, da mesma forma, quando o homem abre brecha, é o silêncio de Adão. Uma vez que quando você se silencia, a serpente fala. Então essa é a preocupação de, sabe, irmão, de você estar dentro da igreja, fazendo a obra, mas será que você hoje que está me assistindo, eu quero liberar uma palavra para você. Você que está me assistindo aqui hoje, você já parou e perguntou para sua mulher se ela está bem? Você já procurou saber como está o seu filho? Vocês pais, chega para o filho e pergunta, filhos, como que você tem avaliado o nosso cuidado de você espiritualmente? Tem alguma área que eu e o pai, ou eu e a mãe, tem falhado, que nós podemos melhorar? Você vai ficar chocado. Às vezes seu filho tá no videogame, só tá na internet, não quer mais saber da igreja, tá indo forçado para a igreja. Será que não acendeu um sinal de alerta? Você não tá perdendo sua família, irmão?
sendo que você está querendo transferir para o pastor a responsabilidade que é sua de educação e de ensino das escrituras, é responsabilidade do pai, irmão. É o pai que tem que fazer esse caminho, a mãe tem que fazer, chamar essa espiritualidade. Então, é essa a nossa preocupação de vir aqui, nessa oportunidade que você nos dá, Guigo, de falar sobre um assunto tão relevante. Quantas pessoas estão destruídas, casamentos destruídos, pessoas vivendo de fachada. Sem mentira nenhuma. Ó, eu cuido de família. Eu cuido. A nossa igreja tem. A Carla colocou. Todo sábado aqui nós temos discipulando casais. A gente trabalha um assunto, a gente bate um papo, a gente conversa. Acabamos de vir de um projeto chamado SOS Casamento A Carla Transformado. colocou aqui, ela colocou SOS Casamento Transformado pode ajudar. Nossa igreja, a Fonte Bíblica Ágape, tem um trabalho com casais. SOS Casamento Transformado que transformam de verdade. E esse projeto é um trabalho de A a Z. A gente pega problemas dentro do relacionamento sobre sexualidade. Tem muitos casais que não sabem. Por quê? Você aceitou Jesus quando? Foi em 2020, não foi? 2020. Então, se 2020 você aceitou a Cristo, você tá com 38 anos, você me falou. Eu tô falando a idade dele aqui, irmãos. Jovem ainda. Jovem ainda. Ô, Guigo, o que você sabe de sexualidade? O que a gente aprendeu, irmão? Aprendemos tudo na pornografia. No mundo. No mundo, irmão. A maioria do que está nos ouvindo, que não assistiu dentro da igreja, e tem muita gente dentro da igreja mergulhado na pornografia. Imagine um jovem que está desde os 15 anos envolvido na pornografia, casou com 20 e poucos anos, toda a sua herança que ele sabe de sexualidade veio oriundo da pornografia. Como que vai dar certo isso na vida, dentro de um casamento? Então quando você vem agora, irmãos, é a palavra de Deus que é o nosso norte. A gente foi para esse trabalho, lá a gente fala sobre higiene pessoal, sobre sexualidade, sobre diálogo, o que é casamento, como criar filho, a gente fala sobre enteados, como cuidar de enteado, é um tema muito interessante para falar. Tem tanto assunto e a gente, em 3 dias, a gente faz um mentoreio para os casais e os casais voltam de lá transformados, cheio do poder de Deus. Então, ou seja, uma vez que eu tô dentro da palavra, eu tenho que deixar a palavra me libertar, me transformar. Que não você traz. Aí as perguntas, quando você vê, dependendo da pergunta, a gente tá aqui ao vivo, não vamos citar as perguntas, mas tem pergunta, eu falo, esse camarada tá envolvido na pornografia. Fala uma. Posso falar? Pode. Pastor, eu posso ejacular na boca da minha esposa? Então, essa é uma pergunta de cunho pornográfico. Irmão, pra que você quer fazer uma coisa aí? Você vê? Não tem lógica. Nós não estamos falando aqui, irmão, um sexo monótono. Não é sobre isso. Quando você vai para Cantares de Salomão, que é um livro erótico, lá, meu irmão, você quer aprender sobre preliminares dentro do casamento? Vai para Cantares de Salomão. Ela falou assim, olha, eu queria que o vento soprasse no meu jardim, o meu amado viesse e comesse de todos os frutos do meu jardim. Ela sopra vento sul, sopra no meu jardim. Ele disse, eu vou entrar nesse jardim, eu vou comer todos os frutos. Olha, irmão. Você entendeu, né, Guigo? A gente tá entendendo. Ela chamou o marido dela, chamou ele de... Você parece como que ele tem uma expressão, né? Que é como que fala? Tô tentando lembrar agora, que eu sempre uso lá e eles dão risada. Eles dão... Saltitante, quando eu falo... chama ele de gazela saltitante. Eu te comparo a um veado. Aí você fala assim, ó, gazela saltitante. Se você vai chegar pro seu marido e falar assim, vamos usar a Bíblia, eu quero ser bíblico. Vem pra cá, minha gazela saltitante. O maridão não vai gostar muito, né? Você vai achar meio estranho. Estranho. Mas era uma expressão bíblica, falando sobre a vitalidade daquele ser, né? Do veado que pulava bastante. Hoje tem toda uma conotação levada para outro cunho, com viés que querem... atrapalhar, que vocês já sabem. Porém, ela poderia falar assim, eu quero ser bíblico, meu amor, vou chamar você... Ele poderia falar para ela, eu quero ser bíblico, eu vou chamar você... Você é a minha égua. Porque ele chamou ela de égua. Com as éguas do carro de Faraó, eu te comparo. É uma figura de linguagem. Não tem conotação pejorativa. Ele tá falando sobre a beleza, que aquela força que aquele cavalo tinha, toda aquela estrutura. É isso que ele tá. Ele tá elogiando a esposa. Total. Então, ou seja, por isso que a Bíblia é o nosso melhor caminho. É a palavra de Deus. Então, você que está nos assistindo aqui, nós estamos falando sobre cuidando da igreja, mas perdendo a família. Então, será que não está na hora de você parar um pouco, sentar com a sua esposa e falar assim, vamos fazer aqui um balanço? Como está o nosso casamento? Você está feliz mesmo na relação? Eu não estou feliz. Eu tô forçado, eu não tô legal nessa relação, eu tô me sentindo sufocado, todo dia igreja. Qual foi a última vez que você viajou com a sua família?
Tem pastores que não viajam, tem pastores que não deixam você nem viajar. Vai viajar quando, varão? Não, você não vai viajar não. Quem vai ficar na sonoplastia da igreja? Quem vai estar na liderança? Vira um escravo. Vira um Mas vai escravo. ser liberto. Então aí você vai vendo, aí tem uma coisa, quando você sacrifica os filhos pela obra de Deus. Olha a atitude de Ló. Você lembra da história de Ló? Lembro. Que os anjos foram lá na casa dele? Sim, ele vai lá entregar. E aí quando chegou lá, o Ló falou assim, fica aqui dentro da minha casa, os homens que eram pecadores, falou assim, quem é que entrou aí? Traga pra fora para que o conheçamos. E o conhecer ali, Léo, é uma ideia de conotação sexual. Sim. E Ló falou assim, olha o amante Pega da minha obra. filha. Eu tenho filhas aqui que nunca conheceu nenhum homem. Eu vou entregar elas pra vocês. Vocês fazem o que quiser com elas, mas não faça nada com esses homens. E o que eu aprendo? Sacrificando os meus filhos pela obra de Deus. Vai na Cracolândia aí, quantos que não estão na Cracolândia que sacrificaram os filhos? Que é uma das coisas que a minha esposa sempre falou, que às vezes a gente vai viajar, vamos fazer algum movimento, alguma coisa da obra, e nossos filhos vai ficar com quem? Na casa de quem? Que é nessa hora que acontece um abuso. É nessa hora que o seu filho, entendeu? Com quem você tá levando? Você tem quantos filhos, o Guigo? 2 filhas. 2 meninas, que é mais delicado ainda. 2 filhas. Com quem você vai deixar sua filha? E eu não deixo. E às vezes elas não entendem. E eu explico na íntegra. Em Santa Catarina agora, estupraram uma criança de, eu acho que foi de 7 anos, se me fala, 6 anos, dentro da igreja. Meu Deus. Dentro da igreja. Meu Deus. Você entende como existe muita coisa assim? Então a gente, às vezes, estão perdendo os nossos filhos, as crianças. Hoje a maioria dos jovens não quer saber de Deus, não. Nós estamos vivendo uma sociedade pós-cristã. Eles vão para a faculdade, eles vão... Hoje tem uma ideologia, uma cosmovisão que ela não é cristã mais. Não é. A igreja dominou a história. A história da igreja era só igreja. Dominava tudo, todos os centros, todos os pensamentos, tudo que ia lugar. Mas depois do iluminismo, depois da pós-modernidade, irmão, o ateísmo hoje domina. Então você chega dentro de uma faculdade, pessoas fumando maconha, trazendo ideologias nefastas pra dentro da nossa casa. E os jovens não estão preparados. Era de 5 anos, né? 5 anos, né? Os jovens não estão preparados pra falar não. Não conseguem. Hoje você pergunta pro irmão, por que você é crente? Você pergunta pra alguém, por que você não bebe? Eu não bebo porque meu pastor não deixa. Porque se ele deixasse... Por que você não fuma? Por que você não faz isso? A pessoa não sabe responder. Faz pelo outro, não por aquele. Por aquele. Ela fala em nome da religião. E talvez não entenderam, né? O verdadeiro significado ali, né? Porque, por exemplo, hoje eu conheci um cara que ele era ateu, eu tava conversando com ele. O pouco que eu conheci ali, não deu ainda pra sentir tanto, mas deu pra ver que uma parte ele entendeu de Jesus, né? Que ele falou que ele tinha um casamento, que ele cometeu o adultério, tudo tal. E aí ele falou que depois ele era ateu, era aqueles ateu chato. E aí ele conheceu Cristo lá, né? Se converteu, tudo. Ele não usou o termo se converteu, mas deu entendendo na palavra dele que ele quis dizer isso. Se converteu. E aí ele falou que depois disso o casamento dele mesmo se uniu, né? Ele voltou ali com a esposa, tudo se uniram. E ele falou, desde que eu voltei com a minha esposa, ele falou, faz 3 meses que eu não dou nem oi pra nenhuma mulher. Porque ele falou, eu conheço a minha carne. Eu sei que eu sou tendencioso ao pecado. E ele falou que faz 3 meses que eu não dá um oi pra uma mulher que você quer. Que fique 300 anos. E esse é o caminho, tem que vigiar, né? Vigiar pastor, bastante. Sim. Dentro dessa sexualidade, eu queria fazer uma pergunta para não perder o contexto. Você entende que existem atos que são errados e uns que são corretos? Dentro do casamento? Sim, dentro do casamento. Porque, como você falou, tem muitas perguntas mirabolantes, Sim, sim. né? E os crentes mesmo se fazem essas perguntas e ficam na dúvida, até por vergonha de perguntar para um pastor e sanar isso. Sim. O que é correto, o que é errado, ou se tá dentro do casamento e tá em comum e acordo com a esposa, é correto? Como você vê isso? Onde a Bíblia ela não tem voz, nós não devemos ter ouvido. Então, quando você está dentro do campo das escrituras sagradas, você está tranquilo. Então, vamos lá. O que não pode dentro de uma sexualidade? Dentro da sexualidade cristã? O sexo anal. O sexo anal é proibido dentro da sexualidade cristã.
que condenado em 1 Coríntios capítulo 6, denominado de, né, sodomismo, e também lá em Romanos capítulo 1 também fala sobre isso. Do ponto de vista bíblico já é errado. Quando você vai para o ponto de vista médico, você vê o tanto de doenças que pode vir oriundas dessa prática, né? Então eu tenho uma determinada enfermidade que eu não vou lembrar, que dá uma determinada bactéria que acaba dando para aqueles que fazem essa prática homossexual. Alguns acabam a prática homossexual e também essa prática anal. Alguns acabam fazendo uso todo de uma limpeza, tem todo aqueles que vivem dessa prática, principalmente aquelas garotas de programas que trabalham isso aqui, eles têm todo um segmento. Mas estamos falando dentro do casamento cristão. Então, à luz da Bíblia, a Bíblia condena essa prática. Então, nós não aconselhamos. Pastor, você é a favor do sexo oral? Na Bíblia, a palavra de Deus, ela não condena. Você não tem a condenação. Porém, se você for olhar, ela comparou Salomão como um cacho de uva. O que você faz com a uva? Ah, você tá me ouvindo, né? O que faz com a uva, pessoal? Então tá bom, pastor. Pode preliminares? Pode. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó. O teu umbigo é como uma taça de vinho. E ele ia beber nesse umbigo dela. Que esse vinho que ele derramou, esse vinho acaba descendo. Então, ou seja, você observa que existe a prática preliminar. Ele falou que ela também... sabe onde ela compara ele? Onde ela deseja ele? Ela falou assim, você é um ramelete de mirra, morará entre o meu ser. Onde ela desejava o marido. Então você observa que tem o sexo oral. Agora, o problema do sexo oral é que quem mais gosta é o homem. Você não pode fazer nada que a sua esposa não esteja em comum acordo. Que não você incorre no texto de 1 Pedro, capítulo 3, que a sua oração é impedida. Conviva com a mulher dando honra para ela, sendo o vaso mais fácil. Então, uma vez que você tá ali e você, amor, eu tenho um desejo dessa prática. E ela fala assim, olha, meu amor, eu não quero fazer. Então, não tem acordo. Então, uma vez que não tem acordo, então você não deve fazer. Alguns falam, pastor, eu quero fazer um sexo mais agressivo. Irmão, você não vai batendo ao murro no olho da sua esposa, né, meu amado irmão? Às vezes um sexo com mais pegada, né? Um sexo, não vou falar agressivo, né? O Kiko dá risada, né? Um sexo com mais pegada. Eu acho que para sair da monotonia é importante. Eu acho que é legal. Agora só tem que tomar cuidado porque às vezes as práticas que você está querendo trazer para dentro do seu relacionamento não foi em filmes que você assistiu, em práticas que você tinha, em sites de pornografia. Hoje a pornografia é uma indústria bilionária. E tem um livro do David Plant sobre a contracultura que ele fala uma coisa interessante, que quando você está viciado nessa pornografia, você está patrocinando a exploração infantil. Você está patrocinando meninas serem escravizadas para aqueles que fazem uso da pornografia. Você sabe a diferença entre um pedófilo, entre um estuprador e um viciado em pornografia, Guigo? Explica pra gente, pastor. Sabe, Léo, a diferença? Manda. Todo viciado, presta atenção, todo viciado, todo o estuprador, ele é viciado em pornografia. Todo pedófilo é viciado em pornografia. Sim. Mas nem todo viciado em pornografia é um pedófilo. Qual a diferença? Um tá no início da fila e o outro tá no final dela. Então, todo estuprador é viciado em pornografia. Mas nem todo viciado em pornografia é um estuprador. Então, ele começa de forma ali, tranquila, vai ali num salão de beleza, num salão, no barbeiro, tem uma revista, ele começa a ver, começa grátis. Aí, dependendo do que você vê, aqui os algoritmos só vai mandando pra você. Dependendo do que você visualiza, abrir o seu Instagram é só foto de mulher pelada. Só foto de mulher. E tem muitos, irmãos, tem muitos. Homem casado curtindo foto de mulher pelada. Mulher curtindo foto de homem pelado. Sem camisa. Falando amei. Tem homens que... Mulheres que vão pra academia de um jeito que é incompatível pra vida cristã. Então você vê que as famílias estão totalmente desestruturadas. Como que você vai deixar... Você é casado. Alguém vai lá no post da sua esposa. Ela foi pra uma... Postou uma foto que alguém coloca assim... Nossa, lindona. Gata. Olha. Como que você vai deixar? Não, irmão. A mulher casada ela já tem que se posicionar. Ô, amigo, eu nunca te dei liberdade. Você vem aqui no meu post me chamar. Mas tem mulher que coloca amei, obrigado.
Sendo crente. Sendo crente, o marido viu aquilo, ele é um banana, desculpa eu te falar, mas você é um banana. Como você vai deixar alguém cantar sua mulher assim? Não, meu irmão, aqui é macho alfa, você tem que ser o protetor dela. Entende? Então você vai observando aqui, gente, hoje, infelizmente, tem muita mulher seguindo o homem sem direcionamento. Você sabia que tem casais, eu vou falar uma coisa pra você aqui, tem casais que estão fazendo acordo pra morte. Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Ele falou assim, ó, vamos vender a nossa casa aqui, o terreno. Tá todo mundo dando tudo, mas eu não vou dar tudo. Eu vou falar que dei tudo, mas não dei, vou pegar uma parte. Você acorda comigo? Ela tá, fechou, tá acordado. Então tem mulher que sabe que o marido tá errado, tá fazendo coisa errada, mas não contou pra liderança. Eita. Então você sabe que seu marido tá pregando, não tá vivendo bem, tá te agredindo, tá te batendo. Palavras, não só agressão física, mas agressão psicológica. Tem gente vivendo dentro de um cativeiro, mas chega dentro da igreja, tem mulheres que estão doentes, Guigo. Total. Tem muita mulher doente, tem muito homem doente hoje. Então, meu amado irmão, procure sua liderança, não faça esse acordo. Tanto Ananias como Safira morreram. Fizeram um acordo pra morte. Tem quantos? Como você vai seguir um cônjuge sem direcionamento? Tem homem sem direcionamento, fazendo um monte de coisa. Dependendo da sua decisão, você coloca em xeque sua família, meu amado. Sim, total. Como você vai tomar uma decisão sem ouvir? Tem homem que não ouve a mulher. Vai comprando coisa. Ah, não, eu comprei isso, comprei um apartamento, comprei um carro. Meu, você tem uma esposa agora. Ouça o conselho dela, ela é sua auxiliadora, adjuntora. Aí você fez um mau investimento, o que acontece? Aí quem padece é os filhos. Sim. Quem padece é a casa. Toda a casa, né? Então como você vai fazer a obra de Deus? Eu não consigo fazer a obra Pastor, de Deus assim. Tem 3 perguntas aqui pra gente falar aqui do público. Antes de entrar nas perguntas, fazer uma dica. Gui, ele falou ali da família. A família requer proteção. O que você pode falar sobre proteção? Proteção aqui no GigoCast é o nosso patrocinador. Nid Seguros. Você quer proteger a sua casa, o seu carro, os seus bens, a sua família? Nid Seguros. Faça seguro. Eu já tive, pastor, de ter deixado o meu carro num local, quando eu voltei ele não estava mais. Quem já passou por isso, eu não sei se você que está aqui assistindo passou por isso, é uma sensação tão ruim, tão péssima. Eu dei a volta no quarteirão 2 vezes, de tão desnorteado que eu fiquei. Mas eu parei aqui, eu tinha certeza. E o meu carro não estava lá. É uma sensação horrível. Não queira passar por isso. Mas se você tem seguro, fechando na Nid Seguros, pode ter certeza que você vai se sentir... E muitos... Não que a gente quer que aconteça. Mas e se acontecer a gente não tá seguro? Não é verdade? É ruim. Então faça muitos seguro. Não dão valor para seguro residencial. Acha que nada acontece com a casa, sabe? Não, minha casa tá aqui, tá inteira, tudo. Até quando vê algum problema de uma tubulação, você vai ver a grana que você gasta. Que nem um dia que a gente tava no culto, a gente saiu do culto, tinha uma casa do lado pegando fogo, sobrou só a parede. Você vai fazer o quê? Então o seguro é essa proteção, né? Então muitos não dão valor para isso, mas entenda que, infelizmente, estamos sujeitos a isso. Todo seguro a gente vai contratar para não usar, mas vocês têm que estar assegurados sobre isso. Total, total. E aproveitando, pessoal, tem o nosso outro patrocinador, que é uma agência de viagens, que é a Traject Viagens. Ela é uma agência que assessora pequenas, médias e grandes empresas, assessora famílias em viagens a lazer, incentivo. Tem empresas que não sabem fazer incentivo. Entre em contato com os especialistas da Traject. Pode ter certeza que você vai ser bem assessorado, tem bons preços. Às vezes a gente fala, é caro viajar para tal lugar. Você tá fazendo a rota errada? Vai ficar caro mesmo. Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente tem que buscar os especialistas pra gente ter direção. Se fosse assim, não ia existir pastor, mestre, médico, terapeuta, psicólogo. A gente precisa dos especialistas. Não deixe de lado os especialistas. Concretize o seu sonho buscando nos locais corretos. Nid Seguros e Traject Viagens, para honra e glória de Deus. Amém. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, porque já até passou um pouquinho da questão Faz do que essa aqui eu não quero esquecer. Da Tamires Penha. Inclusive, Tamires, depois eu vou ler a sua primeira, tá? Quando a violência doméstica, cujo agressor não busca ajuda psicóloga e não quer seguir Jesus, é devido ao divórcio? Sim. Eu acho que a vida tá em primeiro lugar. Se você tá dentro de um ambiente onde seu marido tá te agredindo, eu te aconselho você procurar a Lei Maria da Penha. Você tem que levar o seu marido. Como que você vai viver num ambiente de agressão? Né? Você está vivendo dentro deste ambiente. Não pode, o homem não pode agredir a mulher. Em hipótese alguma. Você não viu esse vídeo do agressor lá?
mais de 60 golpes. Que isso? Um absurdo. Então tem homens que violentos. Mas sabe o que é interessante? Tem muita gente que se envolveu com homens violentos desde a época do namoro. Que o divórcio começa no namoro. É no namoro que começa o divórcio. Então, às vezes, aquele homem que te pegava no braço de uma forma, aí você falava, não, ele cuida de mim, ele tá zelando. Isso é a famosa paixão. Então tem muita gente apaixonada que se envolve dentro da relação e não consegue ver os problemas. Mas no namoro já tava indícios de que ia dar ruim. Quantos que hoje não estão casados, estão vivendo um casamento, passando um inferno, é uma expressão até pesada, mas passa uns bocados. Mas por quê? Porque caíram em fornicação. Preferiram o prazer primeiramente. E aí, meu amado irmão, quando vai pra dentro da família, começa a ver o que é família, a responsabilidade. Quando Jesus falou acerca do divórcio lá, os discípulos falaram, não convém casar não. Se as leis acerca do casamento é essa, não convém casar. Então você vê a responsabilidade que é? Então, neste caso, de pessoas que estão sendo agredidas, onde não procura uma ajuda psicológica, a mulher está dentro desse cativeiro, meu amado irmão, procura no mínimo aí, tem que ir uma delegacia, na minha visão. Total. Léo, faz as perguntas do público aí. Tem mais? Vamos lá. A Tamires também, ela tinha falado assim, como um pastor equilibra as prioridades? Deus, esposa, filhos, igreja. Sendo que um pastor é pastor em tempo integral? No caso ela tá perguntando se eu sou integral? Não. Um pastor, né? Fala assim, o pastor é pastor em tempo integral. Como ele equilibra essas prioridades, né? Olha, eu vou falar pra você, eu sou pastor de tempo integral. Sou pastor de tempo integral. É assim, quando eu, outrora, tinha algum trabalho, então você consegue fazer uma diferenciação. Tô saindo pra trabalhar e eu volto e vou fazer as coisas da igreja. Então você consegue fazer uma... Não, ele tá onde? Ele tá trabalhando. E hoje, no que consiste o meu trabalho? Servir. A igreja. Então o meu trabalho, quando eu tô numa sala pastoral, quando eu tô lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus para trazer um bom sermão para a igreja, para alimentar o rebanho, eu tô trabalhando. Então o que o pastor precisa fazer? Ele tem que sentar com a sua esposa, porque às vezes o que é para mim não é para você. Às vezes a forma que eu disciplinei minha casa não vai servir para a sua. Então você tem que conversar com a sua esposa. Às vezes você pode ter uma esposa bem dedicada, que ama estar todo dia dentro da igreja, então vocês ali conversam o que é melhor para vocês, que não afete a família, não afete a vida dos filhos. Agora, se você já tem uma que já te priva um pouco mais, aí você tem que entrar em comum acordo com ela. Então, ou seja, eu acho que você tem que ter o seu tempo, o tempo com a sua família, um tempo de viagem. Eu gosto muito de viajar. Então, eu... Já sabe onde procurar, né, pastor? Tem as linguagens de amor, né? E a linguagem de amor da minha esposa é viagem. A minha é viagem. Olha o nosso patrocinador aqui, ó. Trajex Viagem. É isso aí, ó. Trajex Viagem. Então, como eu recarrego as minhas energias viajando. Então, eu tô sempre saindo com ela. A gente come junto. Eu malho junto com ela. A gente vai amanhã, vamos fazer compra? Vamos fazer junto. Vamos... Terça-feira fizemos 5 visitas e conseguimos pegar um cinema. Levei meus filhos, vamos assistir lá o Jurassic Park. Então a gente tá indo no cinema. A gente, esses dias, nas férias, levei ele lá no parque que tinha lá. Levei as crianças, brinquei com as crianças. Vamos assistir um filme agora, comer uma pipoca. Às vezes a gente faz um churrasco, bate um papo ali, brinca ali dentro de casa. Isso é primordial. Primordial. Né? Então a gente não vive só a igreja. Então a gente... vive fora também, meu amado irmão. Então, quando a gente tá fora, estamos falando de outra coisa, jogando um joguinho, brincando. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio. É difícil? É muito difícil. Então, para você que tem um pastor aí, cuida do seu líder, cuida do seu pastor. Esteja próximo, vê como que ele tá, como tá a sua... Hoje tem muita crítica para as lideranças. E os pastores precisam também de ajuda. Porque ele cuida de todo mundo, mas no dia que o pastor errar, esquece. Ninguém vai ter misericórdia. Porque o irmão cai 2, 3 vezes, vamos atrás, vamos aconselhar, vamos trazer para próximo. Um dia que o pastor errar, Guigo. Sim, isso é uma verdade. Infelizmente, tem muitos soldados feridos que deram uma vida, que cuidaram de um monte de pessoas. Por isso que eu faço por amor, eu faço por chamado. Se você perguntasse em sã consciência, você entraria no ministério? Não. Por que você entrou? Porque eu fui escolhido. É ele que me escolheu, não foi eu que escolhi, foi ele que me escolheu. Escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Você falou tudo. Então é sobre isso. O Lyndon Anderson colocou: graça e paz. Qual é o papel da oração e do estudo da Bíblia na rotina de uma família cristã?
E como esses hábitos podem ser cultivados todos, incluindo as crianças pequenas? Olha, eu vou falar pra você, né? Hoje, a pergunta, você que tá me assistindo aí, seu filho vê você orar? Seu filho vê você ler a Bíblia? Seu filho vê você se envolvendo com alguma coisa de espiritualidade? Então tem muito pai que tá querendo falar, filho, vai ler a Bíblia antes de dormir. Mas ele não lê, ele não estuda, ele não ora, ele não tem esse tempo. Não ensina no caminho. Ele quer ensinar o caminho. E ensinar no caminho é você estar no caminho, mostrando... E é o texto de Deuteronômio capítulo 6. As palavras que eu te ordeno, ela primeiro vai ter que estar dentro do seu coração. E você ensina aos teus filhos. Salmo 127. Os filhos é como flecha na mão de um homem valente. Quem é o valente? Você é o valente. Onde você vai levar o seu filho? Ele é uma flecha. Onde você vai lançar ele? E o seu filho vai mais longe do que você. Porque quando você lança a flecha não vai mais longe daquele que o lançou? Mas se você for um péssimo pai, seu filho vai mais longe do que você. Agora, se você for bom... Entende? Então, eu acho que é cultivar esses hábitos. Eu tenho um filho meu com 15 anos. Compramos uma bateria ano passado. Eu acho que foi ano passado pra ele, quando ele fez 14 anos. Eu vou te dar uma bateria. Eu falei, eu vou te dar, tá. Quando ele chegou, eu falei, o pai quer conversar com você. Quando ele subiu, a bateria tava lá. Cara, eu investi nele no Ministério de Louvor. Cara, ele sobressaiu. Hoje é o baterista da igreja oficial lá. Glória a Deus. Percebi que ele falou, pai, eu quero aprender a tocar violão. E o menino não aprendeu. Do nada foi pegando o violão e tal. Agora, aniversário dele, comprei um violão pra ele. Quando chega em casa, ele tá tocando violão, cantando, louvando, adorando. Essa é uma forma de culto. Coisa linda, total. É uma forma de trazer a presença de Deus pra dentro da casa. O que eu vou fazer lá em casa? Eu vou colocar lá na minha casa, eu vou fazer um estúdio. Já tem a bateria, tem um violãozinho, eu vou colocar um sonzinho ali, então ele fica cantando. Então, ou seja, eu acho que na hora do almoço, que é umas falhas que às vezes a gente já também comete, né? Não podemos ser hipócrita. Um quer comer na sala, um quer comer no quarto, outro come na mesa, e o momento da mesa ali é aquele momento da comunhão, né? Mesa é lugar de cura, né? Onde você senta ali com a sua família. Então, quando a gente prioriza a nossa casa, eu sempre falo com a minha, né? Ô, Guigo, quando você vai fazer um churrasco, você faz muito churrasco na sua casa? Pouco. Pouco churrasco. Eu gosto muito de churrasco, né? Eu gosto, me convidem. Amém, vou te chamar. Quando a gente vai chamar alguém, a gente não quer preparar a melhor jarra, Melhor copo, né? melhor copo, guardanapo, pega tudo que é bom. E aí, Faz pra esposa, né? aí quando tá só o casal, a sua maior prioridade, qualquer jarra, às vezes aquele copo de requeijão para tomar um café, entende? E às vezes o nosso filho tá na mesa, derruba o suco. Meu, presta atenção, meu, não tá olhando. Mas se for o filho do amigo, fica tranquilo, é criança, acontece. Então com os outros, eu duvido dentro da igreja, quando alguma criança vem correndo, você vai tratar mal. Ô, tudo bem, você vai ali, pastor, ora por mim. Pastor, às vezes o pastor tá conversando com alguém, a criança chegando, oi, o que foi? Se é o nosso filho, tô conversando, hein? Já te falei pra você não... E às vezes a gente trata bem os de fora e esquece de quem? Dos de dentro. Esquece dos de dentro. Então, é isso aí, é um grande desafio. Então eu acredito que esse caminho de você conseguir fazer um culto doméstico, que é uma prática que precisa ter, tem várias formas, né? Várias formas. Você não pode ser, vamos agora aqui, 30 minutos de oração todo mundo aqui. Às vezes você vai colocar uma prática que às vezes não vai fluir. O meu eu tô tentando incentivar. Por quê? Eu tenho um menino de 15 anos. Ter sabedoria pra Sabedoria. repreender, né? Eu dei um livro pra ele sobre pornografia. Eu falei, quero que você lê. Do Tim Chester. Lê, filho, sobre pornografia. Ele falou, pai, tô admirado. Por quê? Eu não posso travar meu filho das coisas. Ó, você não pode estar aqui, você não pode fazer aquilo. Porque eu não vou estar com ele sempre. Eu tenho que mostrar pra ele que ele é errado. E gera curiosidade, né? Gera curiosidade. O menino tá com 15 anos, meu. Tá crescendo, tá no mundo, tá assistindo um filme. Qual filme hoje na Netflix que não tem uma prática de sexualidade? E detalhe, quando for trocar um papo com um amigo, ele vai ter o conhecimento Sim. de um livro, de um Exato, conhecimento profundo e direcionado até pra ajudar aquele que tá comentando errado. Isso mesmo. Tá com uma cosmovisão totalmente contrária. Contrária. Então o que você faz? Você tem que firmar a boa base. Uma vez, quando eles eram bem pequenininhos, Guigo e o Léo,
Ele chegou em casa cantando funk, né? Tchu, tchac, tchac, tchu, tchac. Eu falei, meu, ninguém canta funk. Aí era a perua que trazia ele e tinha o funk dentro da perua. Em vez de eles colocar um patati patatá, Dora Aventureira, né? O Peppa Pig. Colocou um funk. Aí eu falei, vou tirar meu filho dessa perua, vou colocar uma perua cristã. Eu falei, cara, mas eu não posso criar meu filho dentro de uma bolha. Eu tenho que preparar ele pra vida. Não pode fazer isso. Seu pai pegar você tá entendendo? Aquela conversinha de macho alfa. Acabou. Entende? Certo que hoje eu tô com... Como é difícil você ser pai hoje? É difícil, Gui. Você sabe que é difícil. Oh, É desafiador. meu Deus. Suas filhas têm quantos anos? 13 e 11. Eita, E as Gigão. duas é unida. Unida. É cada divergência. Eu sento com a minha filha mais velha, ela troca uma ideia assim de adulto, de coisas que às vezes eu nem conheço. É, profundo. Você é pai, Léo? Quantos anos? 7. 7 anos. Menino. Eu tô com 2. Eu tenho um de 15 e eu tenho um de 10. O de 10, ele é líder. E ele às vezes quer liderar. E eu tenho que ir ali, ó. Não posso deixar, não. Se eu deixar, ele toma a cadeira. Ele assume a cadeira. É aquele que questiona tudo. É o temperamento. Você vai com aquele jeitinho, você vai tentando. São fases da nossa vida, mas eu vou falar pra você. É desafiador hoje você ser pai. Porque assim, quando a gente pega os pastores, o pastor tem que ser exemplo em tudo. Ele tem que ser o exemplo na família, ele tem que ser um bom marido, ele tem que ser um bom pai, ele tem que ser um bom administrador, ele tem que ser um bom pregador, ele tem que ser um bom conselheiro, ele tem que ser psicólogo, ele tem que saber, ele tem que ser mecânico. O pastor acaba fazendo tudo. Então há uma cobrança muito significativa para a liderança. Quantos líderes cansados hoje? Hoje você pega a maioria, o quadro dos pastores no Brasil, o Guigo, boa parte deles trabalham, eles têm um trabalho, ele tem uma vida secular. E aí, mesmo assim, ele divide o seu tempo para cuidar das pessoas. Quantos que não estão aí em Uber? Cansativo, 8, 10, 12 horas. Às vezes nem tempo para montar uma mensagem, porque não tem tempo, tem que trabalhar, cuidar da família. Eu já conheci um de Uber e já veio aqui no GigoCast. É cansativo. Uma história tremenda. Tem muitos Poderosa. guerreiros, tem muitos guerreiros, tem muitos pastores Meu daí, Deus. Tem muitos. muitos homens de Deus. O Gui, quer fazer essa pergunta? Não é? Posso fazer agora? Tem mais pergunta aí? Eu faço. Não, pode fazer a sua, depois eu vou fazer uma aqui. Pastor, Deus escolhe o esposo e a esposa? Sim ou não? Se Deus escolhe o esposo e a esposa. A gente tem um texto lá em Provérbios que diz assim, que a mulher sábia, né, a mulher virtuosa, ela vem do Senhor. Então a gente entende que assim, o texto de Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? E o interessante é que essa mulher virtuosa, como diz o texto de Provérbios, enganosa é a graça, a vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, presta atenção, jovem. Às vezes uma mulher virtuosa, ela não terá uma aparência bonita. Não será essa capa de revista. Entendeu? Com aquela sobrancelha, com aquele cabelão, com aqueles lábios preenchidos, com aquelas envergaduras que vocês tanto almejam. Às vezes, o comportamento da mulher virtuosa é o que tá lá em Provérbios 31. Guigão. Provérbios 31, Forte. ela tem procedimentos, ela tem comportamentos. E isso é importante. Mas o que as pessoas estão olhando? Estão olhando a aparência física, não se ela tem um corpão. Ah, mas ela tem um corpão, ela gosta de usar um sapatão, né? Tem um cabelão e tem dinheirão. Você vai conseguir manter essa mulher aí, meu irmão? Mas uma mulher virtuosa, ela não traz problema pra dentro do seu marido, ela tá com ele. Se for pra comer ovo, nós vamos comer ovo. Se for passar luta, a gente vai passar junto. Ela tem comportamentos que ela fala... Sabe quando você fala, eu estourei na Mega Sena, eu tenho uma mulher que... Sabe aquela parceira que tá com você em tudo? Então eu entendo que, assim, irmãos, a Bíblia diz que quem espera no Senhor, Deus renova as forças, né? Esperar não é esperar com os olhos fechados, tá no culto ali, ó. Sabedoria, né, irmão? Você tá no culto... Você tem que analisar. Analisa os comportamentos. Você tá ali na portaria da igreja, chegou alguém, Pai do Senhor, tudo bem? É para controle. Qual o seu nome e telefone? Você já pega o número do telefone, irmão. Namora. Meus irmãos. Sabedoria. Você tá ali,
com os olhos abertos, eu tô analisando, não é uma moça que tem, aqui dá uma olhada no Facebook. Olha os obreiros falando, pastor, eu vou ficar na porta da igreja. Mas... Você tem que ter sabedoria, eu acho que você tem que analisar o comportamento. O problema é que as pessoas não olham o comportamento. Eu não entendo, eu acredito que você tem que escolher. Entende? Mas se você orar assim como Isaac orou para Deus mandar uma esposa e Deus mandou Rebeca. Eu acho que se você orar, posso falar uma coisa para você que tá me assistindo? Deus dá mulher de Deus para homem de Deus. Deus não vai dar uma piriguete para um homem de Deus. Não vai. Se você é homem de Deus, fique tranquilo, Deus vai te mandar uma mulher de Deus. Agora, vigilância, para que não apresente-se uma Jezabel linda, bonita, fala macio, entendeu? Chupando bala house ou trident. Você fica fascinado com aquela estrutura. Mas há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas o final é a morte. Mas, pastor, pode ser que Deus, vamos dizer assim, a mulher prudente, virtuosa, vem do Senhor. Vamos dizer que Deus envia também a mulher valorosa para o seu servo. Sim. Pode acontecer de Deus já ter enviado e o servo não ter enxergado, não aceitar. Ah, tem muita gente, às vezes, dormindo, que eu tô falando, esperar. Não, eu tô esperando no Senhor. Mas ele tá no culto assim, ó. Como que você vai visualizar aquela varoa? São gestos, são situações, e você sente, né, irmão? Então, eu acho que assim, eu creio que Deus pode enviar, mas essa ideia da escolha, quem a achará? Ela é uma mulher virtuosa, quem a achará? Ela Deus difícil. enviou, mas a escolha é sua. Você tem que saber escolher, meu amado irmão. Então, frente, né? a sabedoria, por isso que você tem que pedir sabedoria pra Deus. Você tem que analisar, tem gente que não analisa corretamente. Se você tá com um namorado, o cara não trabalha, não para no emprego, não faz nada, não troca um gás, tem medo de rato. É esse o varão que você quer? Você vai amarrar o jumentinho aí mesmo? E sabe qual é o problema? Que essas mulheres ficam com fé, porque ela tá apaixonada. Não, eu creio que as portas vão se abrir. Não vai não, fia. Ele não gosta de trabalhar, é vagabundo, não gosta de trabalhar. Então você tem que fazer toda essa análise, porque isso vai interferir lá na frente, dentro da igreja. Quando você começar a trabalhar, servir ao Senhor, esse marido não quer ir mais pro culto. Aí você fala, como eu vou pra igreja, meu marido não quer ir? Sim. Quantas mulheres estão aí na igreja? Você pode ver, a igreja tem mais mulher do que homem. Ah, você colocou assim, acorda tu que dormes. Pastor, uma pergunta. No casamento se fala muito de unidade. O que é ser unidade com a esposa? Ou vice-versa, né? É já do propósito do casamento, monossomático, é uma só carne. Você não vai pegar uma faca agora vai te ferir, aí você não vai. Você não vai se furar, você não vai se mutilar. É uma cirurgia que não dá mais pra fazer. Você pega uma massinha, é igual, você pega aqui, ó. Tem um preto, tem um branco. Aqui é o leite, aqui é o café. Aqui é uma substância, aqui é outra, mistura. Você consegue separar depois o leite do café? O que Deus uniu não separe mais. Então a unidade é isso. Essa unidade fala sobre um organismo, sabe? E a gente pode até pregar sobre Eclesiastes capítulo 4, né? Parceria, benefícios da parceria. O bom é estar em dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Tá num friozinho? Mas onde tava um frio, quando eu dei uma encoxada ali na esposa ali, sabe? Dormindo de conchinha, aleluia, esquenta. Então, ou seja, isso é benefícios do casamento, tá tudo dentro da palavra de Deus. Então, uma unidade, eu acho que é essa parceria em tudo. Parceria na obra de Deus, parceria para criar os filhos, parceria para tomar decisões, parceria para crescer. Eu tô querendo fazer isso, eu vou te apoiar nesse projeto. Eu também tô querendo fazer isso, eu também vou te apoiar nesse projeto. Eu acho que é parceria em tudo. É quando você olha para essa casa e entende, nós somos uma só carne. Então, os meus sonhos é o seu sonho, os meus projetos são os seus projetos. E é isso, é apoiar, né? E em algum momento você pode ter alguma individualidade? Eu acho que sim, eu acho que são duas pessoas distintas. Às vezes você quer seguir uma área, ele quer seguir outra. Eu acho que você tem que apoiar o seu parceiro. Eu falei assim, olha, meu chamado é teologia. Eu tenho um chamado, eu vou estudar. Ah, não quero. Agora, hoje, eu influenciei ela. Hoje ela é uma leitora, gosta de ler. E falou, amor, eu quero fazer um curso, eu quero fazer aconselhamento pastoral. Então a gente vai agora... Inclusive, nós vamos fazer um curso lá na FAB, Pastor Silas Dourado. Glória que ele é a formação dele, né? É formação psicologia pastoral. E ele vai dar esse curso para nós de psicologia pastoral. E vamos fazer um curso de aconselhamento pastoral aí, para aprimorar mais, para ser uma bênção. Legal. Glória a Deus. E o Pessoal, Vinícius- rapidinho, Léo. Pessoal, você que tá aqui assistindo, deixa seu like nesse vídeo. Você já deixou seu like? É importante que você deixe o seu like, compartilha e ative o sininho para vocês
se encher. Olha só que conteúdo valoroso. Glória a Deus. E tantas pessoas se perdendo hoje nas timelines. Porque é um vício, né? Dopamina pura. Cuidado com essa dopamina, gente. Uma palavra, uma direção errada pode acabar com a sua vida. Uma palavra, um conselho errado pode acabar com a sua vida. Escolha corretamente os seus conselheiros. Cuidado quem você está ouvindo. Às vezes essa pessoa que está te aconselhando nem crente é. Ah, mas é inteligente, é sábio. Sábio é diferente de ter sabedoria. Sabedoria só Deus pode dar. Sim. Inteligência, ok. Eu entendo assim, pastor. Sim, Não sei se eu tô errado, você pode me corrigir. Não, sim. Inteligência é terrena, sabedoria vem do alto. E a Bíblia diz, buscai as coisas do alto, espirituais. Meu A Deus. sabedoria da Bíblia, ela parte de um princípio, né? Do temor do Senhor. Temor do Senhor. E a sabedoria, ela é humana, né? A sabedoria humana aí, ela não parte do temor do Senhor. Não. E aquele Total. que clamar receberá. E acaba Sim. com vidas, com casamento, com Destrói. histórias, com sonhos. Sim. Não permita isso, irmão. Eu garanto, pastor, garanto, que esse conteúdo foi pra alguém e eu tenho certeza que vai Não alcançar tenho dúvida. muito e mais A pessoas palavra não volta vazia. pra honra e glória de Jesus. A gente acha que não, Léo, mas quando você vai olhando dentro da igreja, tem muita gente perdida dentro da igreja. Nossa, total. A gente olha pra vida do filho pródigo, aí alguém fala assim, o filho que foi embora, mas às vezes o pior é aquele que ficou, com vontade de ter Com ido, certeza. com comportamentos totalmente... O filho foi embora, falou, não vou ficar dentro dessa hipocrisia. Ele foi, ele deu a cara, foi embora, gastou tudo que tinha, mas depois voltou. Mas teve alguém que ficou com desejo de ter ido. Corremoendo. Tem muita gente doente, muita gente ruim. E eu creio que esse podcast, que é o podcast cristão, tem agregado vida de pessoas e esse conteúdo, como os demais que virão, pode ter certeza que é numa dessa live que alguém fala, cara, eu quero me alinhar com os céus, né? E se esse conteúdo foi pra você, irmão, dobra o seu joelho, procure o seu pastor, não permita, eu quero dar um conselho pras mulheres, se você tá dentro desse casamento, que você sabe que tá ruim, tá caminhando pro divórcio, procure a sua liderança, procure o seu pastor. Pastor, mas eu não confio no meu líder, eu não confio no meu pastor. Então você tem que congregar um lugar onde você acredita na sua liderança. Você não pode estar num lugar onde você não acredita no seu líder. Procure um pastor, procure uma igreja séria, mas não deixe de buscar o Senhor e consertar a sua casa. Porque Deus é tão amoroso com a vida de Ezequias, falou assim, conserta a tua casa, porque certamente morrerás. E ele falou, meu Deus, como Deus é bom. E o choro dele, Deus falou assim, eu vou te dar mais 15 anos de vida, né? Então Deus é bom. Ezequias, né? Ezequias. Você falou do filho pródigo, uma coisa interessante. E aí eu queria uma sugestão, uma opinião, né, para as pessoas. Jesus, ele fala 3 parábolas seguidas, né? Ele fala da moeda, quem perdeu de achar. Depois ele fala das 99 ovelhas, que ele larga as 99 para ir buscar. Porém, o filho pródigo, ele não fala que o pai vai atrás, né? Fala, o filho saiu e o pai fica. Ou seja, foi uma escolha do próprio filho, né? Quando você tem um filho que decide realmente sair, você tem alguma sugestão? Porque assim, a Bíblia dá a entender que você não deve ir atrás. Mas você tem alguma sugestão de, não sei, ele deve fazer alguma coisa para tentar retomar, embora você não precise ir atrás? Eu acho assim, quando chega o momento de o filho querer essa liberdade, porque tem certas liberdades que vai te tornar escravo. Tem liberdade que não te torna livre, te torna escravo, né? Sim. Adão falou assim, eu vou comer desse fruto, eu acho que eu vou me tornar livre, que essa foi a proposta do diabo. Uhum. Que o primeiro intérprete da Bíblia foi Satanás. Porque o que disse Deus? Deus disse isso. Ele falou, não é assim. Ele interpretou totalmente errado. E ele falou assim, não, porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Então eu falei, eu quero essa liberdade, eu quero isso. Quando ele comeu, ele se tornou o quê? Ele se tornou escravo. Então tem filhos que acham que indo embora vão se tornar livres. O filho pródigo também achou. Acho. Mas o que o pai faz na infância fica pra toda a vida. Por que o filho voltou, Léo? Porque ele era um bom pai. Ele era um bom pai. Ensine a criança no caminho. E quando ele crescer, certamente isso não se desviará dele. Mas ainda que ele se desvie, como nessa história do filho pródigo, ele vai falar assim, os jornaleiros do meu pai têm do bom e do melhor. Se ele falou que meu pai é justo, porque se os jornaleiros, que são os trabalhadores, estão comendo do bom e do melhor, eu tô aqui, eu não como nem dessas comidas, ninguém dava nada pra ele. Dos porcos. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E quando ele tá chegando, o pai vai até ele. Uhum. Porque dificilmente ninguém abraçaria aquele jovem, não. Ninguém. Sim. Ninguém. Porque ele saiu com bastante pessoas, montado, quem sabe, num cavalo, com bens, servos, e agora ele volta maltrapilho. Ele humilhou aquela comunidade. Sim. Por isso que a dracma perdida, uma vez que você a encontra, há uma alegria entre as amigas.
Quando você também tem uma ovelha que se perde, é uma perca para a comunidade. Então a comunidade também se alegra. Então uma vez que esse filho também está retornando, que deu um monte de mancada, ninguém ia abraçar, nenhum servo ia abraçar ele. Mas o pai falou assim, tem hora que o pai falou assim, eu vou ter que dar cara para bater. E quando o pai abraçou, eu falei, ixi, o pai abraçou, agora já era. Exemplo. Quando Deus aceita, irmão, quem somos nós para julgar? Exato. Então o pai foi lá, deu um beijo nele e ele veio com aquele discurso. Eu pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe. O pai não deixou ele nem terminar. Traga a melhor roupa. Pode trazer umas sandálias e pode colocar um anel. Eu não quero você como jornaleiro. Eu tô te restituindo hoje, meu filho. Você é filho. E festa ainda, o melhor Festa. novilho. E o pai fez o que com o mais velho? Fez o mesmo. Mesmo. Sim. O pai saiu, falou, filho, vamos entrar. Seu irmão chegou. Eu não vou. Ele humilhou o pai. Filho, ele estava morto, reviveu, tinha se perdido, vão machado. Você não acha justo a gente se alegrar? O mesmo comportamento que o pai teve com o pródigo, teve com o filho mais velho. Então eu entendo que não é a parábola do filho pródigo. É os dois filhos perdidos. Sim. Até porque o da casa acho que é o pior, né? Porque ele nunca saiu. Nunca saiu. Só que ele, na verdade, nunca esteve. É ele que falou que ele é um acusador. Ele falou assim, ó, ele gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes. Mas ele gastou o dinheiro de forma dissoluta. Não diz que ele gastou com as meretrizes, então ele tá acusando. E ele falou assim, o senhor nunca deixou matar um animal pra me alegrar com os meus amigos. Ele não queria nem se alegrar em família, ele queria se alegrar com os amigos. Então você vê que o comportamento dele é um comportamento totalmente destrutivo. Inclusive, depois até tem uma pergunta sobre essa parte de terceirizar a culpa. Mas antes, só fazer uma pergunta do Vinícius aqui. Quais são os pilares para manter um relacionamento saudável? Quantos são? Olha, tem muitos, hein? Pra você manter. Eu acho que assim, quando você coloca Deus em primeiro lugar, buscai primeiramente o reino de Deus. O que é o primeiro? É o que vem antes. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, eu acho que dentro de uma escala é isso, você colocar Deus em primeiro lugar. Eu acho que uma coisa que não pode faltar dentro do casamento, que é um pilar pro casamento, é o respeito. Faltou o respeito dentro do casamento, acabou. Faltou o diálogo dentro do casamento, acabou. Entende? Então, se você tem, colocando Deus acima de tudo, a espiritualidade, porque, irmão, o Timothy Keller diz no livro O Significado do Casamento, de que você vai querer ajudar um casal a se reconciliar se ele nem crente ele não é ainda? O primeiro problema dele é espiritualidade. Ele precisa se entregar a vida a Jesus primeiramente. O que adianta você ter uma boa família e ir pro inferno? Nenhum sucesso compensa o fracasso de um lar. Nenhum sucesso. Você pode ser o melhor empresário. Pode ser o melhor nessa vida. Perdeu a sua casa, você fracassou. Então, ou seja, esse lar, ele tem que ter Deus como a base, como a estrutura. Né? Quando Deus edifica, se Deus não edificar a casa, e vão trabalhar os edificadores. Então Deus tem que ser a estrutura dessa casa. É o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. E aí você terá a sua mulher ali, como na roda da sua casa, ali na sua mesa, os seus filhos, comerás do fruto do seu trabalho, haverá prosperidade quando você coloca Deus, você teme ao Senhor. Então o temor do Senhor. Então o que precisa? Você colocar Deus em primeiro lugar. E uma vez que você, aí tem a sua responsabilidade, que é o quê? É o respeito mútuo, é você ter o diálogo, é ter o companheirismo, é ter o perdão, é ter a renúncia, né? E buscar Deus, né? Tem que congregar, não tem pra onde correr. Ô pastor, você falou que tem que obedecer o pastor e tal, algo assim do gênero. Você acredita em cobertura espiritual? Só fugindo um pouquinho do tema rapidinho. Eu acredito no seguinte, que ovelha, ela precisa de pastor. Então você tem que estar atrelado ao ministério. O grande debate que teve aí com o Pablo Marçal, né? Se ele poderia batizar ou não. Para batizar, tem que ser pastor? Não. Porque você tem em Atos capítulo 8, o Felipe, um diácono, batizando ali o eunuco. Mas ele foi enviado pela igreja. Então ele está debaixo de uma jurisdição. O Paulo, ele é um apóstolo, mas ele está debaixo de uma jurisdição. Ele está debaixo da igreja lá de Jerusalém e de Antioquia. Então Paulo não fazia nada. Ele estava com um problema de teologia. Ele falou, como eu vou fazer missão se eu estou com um problema teológico? Então estão querendo que o povo haja a circuncisão. Isso não é correto. O povo é salvo pela fé em Cristo Jesus. Então ele vai em Atos capítulo 15, reúne o conselho. E aí naquele conselho os apóstolos vão deliberar sobre aquele assunto. Então ele está debaixo de uma autoridade. Porque Jesus falou para Pedro, você é o pastor. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Então eu entendo sim que
uma ovelha precisa estar debaixo de um pastoreio, precisa de um pastor. É o que diz Hebreus capítulo 13, né? Obedecei os vossos guias, que velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta. Né? Então, ou seja, o pastor vai dar conta de cada ovelha. Então, por isso, pastor, nós devemos ser sábios, né? Em quais cargos colocar, quem são as pessoas que vão fazer, quantos cargos elas estão fazendo, tá destruindo. Tem muita gente que não tá olhando a sua alma, tá vendo você como número. O que você pode produzir? Ele é um obreiro, faz tudo, vai para evangelismo, tá aqui, limpa a igreja, fica no som, ele é o Severino. E a casa dele? Eu não tô interessado na casa dele, eu tô interessado no que ele pode oferecer para mim. E no dia que você não oferecer mais, vão te mandar embora. Como o pastor pode cumprir isso? Verdadeiramente. Estando próximo, obviamente, mas como? Olha, hoje o pastor ele precisa pastorear não conforme os moldes do mundo. Ele tem que pastorear segundo a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Ela é o nosso guia, ô Gui. Então, se eu quero pastorear uma igreja, constituir uma igreja... Qual o propósito da igreja? Primeiro passo, tem igreja que não sabe nem qual é o propósito. A igreja tem propósito, meu. Você não pode abrir uma igreja assim. A igreja nasce, né? Ninguém sai abrindo. É, por isso que o termo não é nem implantar, é plantar igreja. É. Então a igreja tem propósito. Uma vez que você está como pastor dessa igreja, seu propósito é alimentar esse rebanho, conduzir esse rebanho. Então o que eu devo fazer? Eu tenho que preparar pessoas para Cristo. Eu tenho que, quando Cristo voltar, Paulo escrevendo a Coríntios, capítulo 11, sua segunda carta, ele diz o seguinte, olha, eu tô com zelo de Deus e zelo por vós, eu tô preparando vocês como uma virgem pura para se apresentar ao marido, a saber, a Cristo. Então essa é a responsabilidade do pastor, preparar uma igreja pura para se encontrar. Agora tem pastores que estão preparando a igreja para se encontrar com o anticristo. Tem pastores preparando a igreja para se encontrar com o anticristo, não com o Senhor Jesus. Então qual é o alimento? O pastor tem que dar alimento, pastos verdejantes. Tem que alimentar a igreja com o trigo da verdade, não com a palha da novidade. Tem muita igreja lotada, mas está inchada. Não é palavra que está sendo lá. É muita coisa. Agora, quando a palavra de Deus é pregada, esse é o verdadeiro alimento, aí você constrói um rebanho saudável. Você sabe que a ovelha é um animal ansioso, né? Para uma ovelha deitar em pastos verdejantes, ela venceu toda a ansiedade. Sabe por que ela bebe águas tranquilas? Porque ela fala, o meu pastor está comigo, eu não vou temer. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou temer porque o pastor está comigo. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Então tem inúmeros pastores. Eu louvo a Deus pela vida de inúmeros pastores deste Brasil que tem cuidado de igreja. Tem muitos homens de Deus, tem muitas mulheres de Deus. E tem sempre os maus, né? Mas tem muito homem de Deus. Então, se você sendo bíblico, pode ter certeza que a sua igreja vai ser saudável. Amém. Pessoal, nós chegamos no fim, para honra e glória de Jesus, mas ainda vai ter uma fala aqui do pastor. Uma fala poderosa, não só para agora, mas para a nação brasileira. Vai preparando essa mensagem aí, pastor. Em nome de Jesus. Pessoal, deixa seu like nesse vídeo. Mais uma vez, eu peço encarecidamente para vocês. Pô, Guigo, mas de novo, deixa o like. É importante, irmãos. Porque se você é um servo e você vê que tem um conteúdo bíblico, sirva na obra de Cristo. Servir não é só em casa ou na sua igreja, é fora também. Eclésia ou eclesia é fora. Somos chamados para fora. Então, faça, não que seja uma obrigação, né, pastor? Mas é entrar na causa. Poxa, meu, é cristão. É a mensagem de Deus. Quanta coisa foi ministrada aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, amém, pastor. Eu agradeço a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, por apresentar pessoas tão valorosas para nós hoje. Minha esposa colocou, Deus abençoe a vida e o ministério do pastor. A Silvia colocou, acaba não, volta, pastor, parte 2. Amém. Vai ter, em nome de Jesus. Amém, amém. Por Deus ter preparado mais essa mesa valorosa. Amém. Aqui o GigoCast a gente leva como um ministério. Sim. E qual o propósito do GigoCast? Deixar um legado. Um legado no mundo. Para honra e glória de Deus. Amém. Por exemplo, eu tenho dúvida, se eu morrer vou pro céu. Um exemplo, será que tem no GigoCast? Como tratar minha esposa? Será que tem no GigoCast? Sim. Não é sobre polêmica. Sim. Aqui a gente não tá trazendo polêmica. Sim. Polêmica vai morrer. Mas a palavra do Senhor permanece. Meu Deus. Aleluia. E você tava falando de like, né? Quando você coloca que você curtiu o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é bom. Então
propaga isso dentro do YouTube, isso aparece para mais pessoas, e mais pessoas podem ser edificadas e ouvir a voz do pastor, e não só dele, de tantos outros que passaram por aqui. Amém, vai Inclusive, eu recomendo a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, para todas as vezes que a gente entrar no ar ao vivo, você ser notificado e poder acompanhar e ser bênção as palavras proferidas aqui na sua vida. E prepare-se que segunda-feira o céu vai descer aqui pra honra e glória de Deus mais uma vez. Ô, glória. Glória de Pastor, Deus. Ô, Gui, na verdade, mais antes de uma você falar, eu só quero te fazer a última pergunta lá que eu falei. é a polêmica lá que você falou? Solta. Pega leve. Não, porque assim, muitos casamentos são também destruídos, assim como lá no jardim, porque o homem, talvez em sua índole, sua criação, ele foi. Como posso falar assim? Nossa, não, assim, não porque a essência é de Deus, mas. Bom, ele tem a mania de sempre querer terceirizar culpas, né? Quando a gente fala pro jardim, a gente vê pro próprio Adão, né? Que ele acusa, na verdade, é Deus e a mulher que fala, Sim. é esta mulher que tu me deste, ou seja, Me tá falando deste. pros dois, né? Sim. Ele tá terceirizando. E muitas pessoas têm isso dentro do casamento e isso acaba realmente com os casamentos. O que fazer pra pessoa perceber quando ela tá com isso? Às vezes tá até no automático, sabe? Quando ela tá com esse gatilho, vamos falar assim. Então, o grande segredo, eu tava falando até com a minha esposa ontem, Jesus falou assim, você quer me seguir? Quer, né? Então faz o seguinte, negue a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Ó, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Eu vou ficar só na palavra negar a si mesmo. Quando você, de fato, é o líder sabe para onde está conduzindo a casa. Se a sua casa está ruindo, a culpa não é da sua esposa, é sua, você que governa. Ah, mas minha casa está toda desestruturada. Quem é a culpa? Quem é o líder aí? Quem governa a casa? A igreja tem bagunça? A igreja de Jesus não. Porque quem é o cabeça dela? Quem alimenta ela? Quem sustenta ela? É Jesus. Ele é o alicerce e vai apresentar a ela a si mesma. Então, ou seja, eu acho que o líder tem que assumir essa responsabilidade. Se está tendo algum problema, ele tem que chamar a responsabilidade para ele. Não terceirizar como um Adão. Então, homens responsáveis saberão, eu errei. Há o texto que diz que lá em 1 Timóteo, se não me falha a memória, que a mulher, ela foi enganada, mas Adão não foi enganado. Ou seja, então Adão comeu consciente, sabendo que estava errando. Pior ainda. Pior ainda, Eva foi enganada, Adão não. Então você não está sendo enganado não, você sabe que Deus colocou você sobre o líder dessa casa e líder governo, então exerça esse governo. Então faça como Deus. Tava um caos, ele disse, haja luz. No meio desse caos, libera essa palavra. Eu quero mandar um abraço pro podcast Pérola Rosa, Eu ia minha ver amiga isso agora. Franciele, lá de Portugal, nos Coisa assistindo em Portugal. Agora falou- já é de madrugada. Colocar o que benção madrugada aqui em Portugal, assistindo esse podcast abençoado. Amém. Glória Meu a amigo, Deus. um beijo no seu coração. Obrigado Deus mais uma continue vez pela abençoando presença. você. Bom, a gente tá indo pro final. Só agradecer mais uma vez a Deus por mais esse momento, mais essa mesa. Muito bom receber o Senhor. Que Deus abençoe realmente você, seu ministério, sua família. Que as pessoas também orem não somente pelo seu ministério, pela família em si, que é o principal, né? E que já fica o convite aqui para as próximas vezes você poder retornar. Amém. Será um Agradeço prazer. também a todos que estão aqui presentes, que passarão em algum momento, ou que passaram também, que vocês tenham sido edificados pelas palavras. Pastor, deixa o seu contato se você quiser, claro, né? Sim. E a gente sempre pede uma mensagem final para este mundo que tanto precisa. Mas antes de deixar o recado final, você que é da igreja, Fonte Bíblica Fonte Ágape. Bíblica Ágape, você que é da igreja Fonte Bíblica Ágape, qual assunto que você gostaria de ouvir o pastor falando aqui no GigoCast? Manda lá no direct do GigoCast no Instagram, que a gente vai selecionar e vai passar para o pastor e ele vai vir aqui e vai dar aquela aula maravilhosa Amém. para honra e glória de Deus. Glória a Deus. Deus vai preparar esse momento. Amém. Pastor, deixa uma mensagem não só aqui para esse momento, mas para essa nação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por ter conhecido você através do Vaguinho lá. Vaguinho, culto. um beijo, meu irmão. Lá naquele culto, naquela festa, que foi uma festa maravilhosa. Hoje tive a oportunidade de conhecer o Léo também, por esse lindo trabalho que vocês estão fazendo. Eu sou pastor na igreja Fonte Bíblica Ágape, eu amo esse ministério porque é um chamado, é uma vocação minha, né? Então, se você quiser nos conhecer, tem a página da igreja chamada Fonte Bíblica Ágape, tanto no YouTube como tanto no Instagram, e também estamos no Spotify. Fonte Bíblica Ágape, você vai nos encontrar lá também. O meu Instagram pessoal é Renato Araújo ST. Segue a gente lá para a glória do Senhor. Eu quero deixar aqui aquela última mensagem, aquela última palavra. Eu não sei se você lembra daquela história de que Jesus foi na casa
de Lázaro, né? Que é irmão de Marta e Maria. E Marta, a Bíblia diz que tinha bastante pessoas reunidas dentro daquela casa. E Maria se assentou junto com um grupo de pessoas que já estavam ouvindo a palavra de Jesus. E o texto diz que Marta estava dentro da casa, mas estava distraída em muitos serviços. Olha que interessante, distraídas em muitos serviços. Então tem serviço que gera distração. Você às vezes está dentro da casa, você está trabalhando, mas esse serviço está te levando para longe de Jesus. Porque o texto diz que Marta se aproximou. Só se aproxima quem está longe. E ela estava tão distraída nesse serviço que ela foi questionar Jesus. Falou, ô mestre, não, você não vai deixar minha irmã aí, né? Ela é meio uma folgada. Eram essas palavras que Marta estava falando. Pede para ela me ajudar. A pessoa que está distraída, ela não sabe nem o que está falando. E Jesus falou assim, Marta, Marta, você está tão distraída, tão afadigada com tanto trabalho. Maria procurou a melhor parte, a qual eu não posso tirá-la. Então, a melhor parte, irmão, é você estar dentro da casa, aos pés de Jesus. A gente tem que tomar cuidado, porque a mãe de Jesus perdeu Jesus dentro do templo. E tem gente perdendo Jesus dentro do templo. E foi procurar Jesus no meio dos parentes. Perde Jesus dentro do templo e procura no lugar errado. Então eu quero liberar uma palavra para você. Hoje um tema muito pertinente, cuidando da igreja e perdendo a família. Qual o segredo, pastor? Seja equilibrado. Então dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Cuide da sua família com integridade. Se eu fosse você, chamasse sua família, liberasse uma palavra para ela, pede perdão se você está falhando, pergunta para os seus filhos como que você está. Se está com um problema, não consegue resolver, chama o seu líder, chama o seu pastor, mas não deixa isso do jeito que está. Amém? A melhor parte é você sentar aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe o teu casamento. Precisar da gente, chama a gente aí no Instagram e nós vamos lhe ajudar. Deus abençoe. Amém, em nome de Jesus. Meu Deus, que mensagem é essa? Glória a Deus. Aleluia. Você que tá aqui ainda na live, escreve aí, aleluia. Põe um foguinho, escreve um glória. Cadê vocês, pessoal? Aleluia. Aleluia. Pessoal, para terminar aqui também, aqui o podcast, né, o GuigoCast, além de podcast, nós estamos também com o Guigo Séries. Nós estamos fazendo séries para poder edificar as pessoas. Então a gente pega um tema e destrincha em 4 episódios para poder explicar melhor esse tema, vocês poderem ter uma compreensão melhor sobre isso, né? E isso realmente ser utilizado na sua vida, você poder realmente compreender, porque às vezes a gente conversa aqui no podcast, por mais que é um tempo bom, mas às vezes passa alguma coisa, né? Então lá realmente é mais esmiuçado, né? E já fica o convite, pastor, se vocês quiserem ver o pastor em alguma série, tira um print agora, posta lá no Instagram, marcando o GuigoCast, e coloca o tema que você gostaria que ele falasse sobre isso, e se ele aceitar, nós gravaremos em breve, e sexta-feira teremos com a Ruth Benigno o domínio da língua. Importantíssimo, hein? Muito forte. Poderia fazer uma divulgação? Pode, claro, por favor. Sim. Suas redes, tudo. Na nossa página lá do YouTube, ou do Instagram da igreja, Fonte Bíblica Ágape, a gente também tem lá o nosso podcast. Inclusive, eu vou entrevistar vocês lá, vou levar vocês dois lá pra gente fazer um bate-papo. Glória a Deus! E então, segue a gente lá, também tem os nossos episódios. O próximo agora, que vai ser dia 7/8, nós vamos falar também sobre o empreendedorismo cristão. Como usar a sabedoria para ganhar dinheiro. Tem muito crente achando que dinheiro é coisa do Satanás, mas crente tem que ser próspero. Repete o nome do podcast? Fontecast. Fontecast. Pessoal, Glória segue lá. Glória a Deus. Pessoal, Deus abençoe a vida de todos vocês. Glória a Deus. Que Deus faça infinita morada na sua casa, mudando, transformando a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, e continue orando. Nada é esquecido e perdido por Deus. Deus sempre está observando e querendo abençoar. Esteja pronto para receber essa bênção. Em nome de Jesus,